Olá, pessoas. Eu sou a Kênia e estou aqui com o Bertaldo, tudo bem, gente? E vamos começar mais um Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. E antes de apresentarmos aqui o nosso convidado, no nosso bate-papo de hoje, lembrar vocês da loja Ânima, lojaanimaoficial.com.br. Todos os nossos terços, no período da Quaresma, tem terços belíssimos, estão com 20% de desconto. Então, entrem lá, tem o nosso livro, esse é de presente para o convidado, mas temos os nossos livros e vários livros que nós temos lá. Tem a capelinha com oração de proteção à Nossa Senhora, tem escapulário, tem o escapulário de conversão que Nossa Senhora pediu, que é o verde, feito pelas freirinhas. A gente compra das freirinhas, imagina, elas fazem rezando, uma graça. Tem o escapulário tradicional, tem o escapulário semi-joia, tem as semi-joias de Nossa Senhora, enfim, tem tanta coisa linda. Então entre na loja animaoficial.com.br. E o nosso convidado de hoje, Bertaldo? Nosso convidado de hoje é muito especial. Ele é reitor de um santuário. Ele é pároco da paróquia Nossa Senhora dos Remédios, portanto, do santuário Nossa Senhora dos Remédios. É no mesmo lugar? É. Mesmo lugar. Santuário Nossa Senhora dos Remédios. Ah, pronto, na cidade de Ladário. Ladário, isso, no Mato Grosso do Sul. Isso que é importante dizer. É no Mato Grosso do Sul. Isso. Não é? E Ele é chanceler também da Diocese de Santa Cruz de Corumbá. É pregador, é missionário. É também um especialista sobre o beato Carlos Acutis. Isso, pedagogo também. Pedagogo também. E é muita coisa. É escritor também. Aí, gente, Meu tá Deus do lançando céu, o livro, homem é olha muita que coisa. E além de tudo é padre. Pois é. O mais tudo importante. isso é padre, né? O mais importante é pai. Então, Padre Fábio Vieira, muito bem-vindo. Muito obrigado, que bom estar aqui com vocês. Poder fazer esse momento de partilha sobre a santidade do Carlos é sempre um momento enriquecedor. Até porque estamos num ambiente onde Nossa Senhora de Fátima é a mãe e era a devoção primeira do Carlos, era Fátima. Né? Então, olha, a devoção primeira dele. Falando em Fátima, temos o livro de Nossa aqui sobre Nossa Senhora de Fátima, esse é de presente para o senhor. Muito obrigado, coisa boa. Isso aí, contando tudo Tá da bom. mensagem. Padre, tudo assim, o santuário e a paróquia são no mesmo local? É a mesma igreja? A paróquia é Nossa Senhora dos Remédios, a igreja matriz é o santuário. Entendi, quer dizer, é que eu fico paróquia aqui... e santuário. Então, pois é, eu fico pensando nessa junção canônica, porque são objetivos completamente diferentes e pastorais também, né? Como é que se junta o santuário na paróquia no mesmo lugar? Pois é, justamente ela recebe o título de santuário porque ela contempla aquilo que um santuário deve abraçar, né? Peregrinação, confissões, né? Então a igreja matriz, como é a única de Ladário, da cidade de Ladário, e o ladarense é muito raiz, quem vai para fora, na festa Nossa Senhora dos Remédios volta todo mundo, porque há uma memória afetiva muito ligada a Nossa Senhora, né? Portanto, diante disso, e também é uma festa tombada pelo patrimônio histórico do Estado, é considerada a maior festa de devoção a Nossa Senhora do Mato Grosso do Sul, Nossa Senhora dos Remédios. De que ano que é a paróquia? Nossa Senhora dos Remédios, nós vamos para 136 anos. 136 anos. Ela tem ela tem uma ligação muito forte com a Marinha, porque foram os marinheiros, um marinheiro que trouxe a imagem de Nossa Senhora dos Remédios da Espanha, né, de navio, porque lá nós temos a Marinha, né? O 6º Distrito Naval do Brasil é lá em Ladário, né? Há uma ligação muito forte de Ladário com o Rio de Janeiro. Ah, é? Muito, muito. Nos conte então qual é a ligação. Primeiro, pela própria estrutura da Marinha, vai muito carioca para Corumbá e Ladário, né? Até o jeito de ser, a pronúncia, o sotaque é carioca em Corumbá. Você se sente um pouquinho no Rio. Tem até um Cristo Redentor no morro mais alto de Corumbá, né? Então, essa migração, né, esse intercâmbio do Rio de Janeiro com Corumbá por conta da Marinha. São o quê? São 9.000 pessoas que tem ali no Distrito Naval, né? Então, é um distrito. A Marinha é de suma importância para aquela região por conta do Rio Paraguai. Sim. E é como se o almirante fosse o prefeito. Inclusive, ontem fui conhecer aqui tudo, fui muito bem recebido aqui na Marinha, no Rio de Janeiro, porque o almirante que estava em Ladário agora é o almirante aqui no Rio de Janeiro. Na Escola Naval? Tem o navio no Distrito Naval mesmo, isso, né? ali
assim que termina a ponte, né? Até à direita. Isso. Eu estive lá. Então fui ao Paulo Ferreira, muito gente boa, né? Porque a Marinha, então, ela é fundamental por conta da história do rio ali, Do né? Rio, sim, porque um dos lugares de desembarque, o porto, um dos mais antigos, até mesmo antes de chegar no Rio, era lá, Corumbá. Era a entrada do Brasil, pro Brasil, era ali. É tanto que nós temos ali árabes, nós temos ali em Corumbá, já passaram várias culturas ali, porque ali era o porto de Corumbá. E deve ter também todo o escoamento, ou muito escoamento do agronegócio. Hoje, o mais do minério. Do minério. Do minério de ferro. É região de minério também, né? Do agro, hoje tem os aviões, as transportadoras, tem o terrestre, né? Mas no passado, eu acho que o agro veio bem depois. Bem né? depois. O mais forte ali sempre foi essa entrada aí para o Brasil que se dava ali. E o senhor quis se tornar padre por quê? É interessante essa pergunta. Na verdade, eu quis me tornar padre pelo exemplo de outro padre, porque eu queria ser como ele, né? Mas antes disso, de eu querer ser como ele, antes eu não queria ser padre. Porque não? Eu nunca tinha pensado na minha vida em ser padre. Eu acho que seria a última coisa que eu escolheria dentro de um processo normal. Porque nunca tive exemplo da minha família de religiosidade, de catolicidade. Eu sou o único religioso da família, né? Mas iam à missa quando era pequeno, a mãe levava? Para você ver, né, como as coisas acontecem. Eu fui por si só, não pelo exemplo da minha mãe ou do meu pai, né? Inclusive no meu livro, no primeiro capítulo eu falo, né? Porque minha mãe foi a que mais torceu para não ser padre, né? Então ela chegou a fazer chantagem emocional mesmo, assim. É filho único? Não, sou mais velho. Ah. Mas a síndrome do filho mais velho é muito terrível também. A gente sofre muito, o filho mais velho. Porque é cobaia do pai, cobaia da mãe, de tudo. Aquela coisa da insegurança, parece que tudo é a gente que tem. O meu irmão mais novo não passou um pouquinho daquilo que eu passei. São quantos irmãos? Somos 4, 2 homens e 2 mulheres. Mas no mais velho... Acho que talvez toda a expectativa no primeiro filho, né? É muita coisa ali jogada em cima do primeiro filho. E aí acaba... Isso, tá só ajeitando aí o seu microfone, isso. Acaba que o primeiro filho talvez, né? É o primeiro filho, que toca tudo aquilo em volta dele. Talvez seja por isso. Mas a cobrança é maior também. Eu apanhei mais do que os outros. Tem que ser exemplo para os outros. Tudo. Aí você acaba assumindo, né? Aí quando eu decidi ser padre, não quero que você seja padre, né? Aquela coisa meio de posse da mãe também, né? Mãe tem muito isso. E hoje não. Hoje somos amicíssimos nesse quesito, né? Mas minha mãe, que ela pôde atrapalhar... Mas por causa do exemplo desse padre, o senhor entrou para o seminário? Foi. Na verdade, olha que coisa interessante. Perto da minha casa, iam fazer uma comunidade católica da paróquia. Aí compraram um terreno e na noite chamaram o padre. E eu tinha começado a fazer catequese. Aí a catequista falou, olha, vocês têm que estar lá, nós vamos receber o padre. Eu lembro como se fosse hoje. Aí fizeram no terreno, colocaram uma mesa, um lampião, porque não tinha energia elétrica. E o padre queria conhecer o terreno. Inclusive a igreja se tornou Santa Terezinha. Aí fomos as catequistas saíram chamando as pessoas na comunidade para acolher o padre, que a gente pretendia construir uma igreja ali. Eu fui também, só que eu fiquei bem longe. De onde o padre estava, ele me avistou e falou, ei, jovem, vem aqui. Saí correndo, não quero conversa com esse padre não. Ó, como falo jovens, vazei. Corri, desapareci. Na semana seguinte, estava em casa, batem na porta. Quem era? O padre. Ele procurou saber quem era aquele jovem que tinha corrido dele, desaparecido. Aí falaram, indicaram, ele foi lá em casa. Eu apareci, eu assustei quando vi o padre lá. Aí eu vim convidar você para o encontro vocacional, porque você vai ser padre. Nossa. Sim, foi direto. Aí começou a minha crise. Peraí, eu tinha 14 anos para 15 anos. Também era muito jovem, né? Pois ele chegou... E a sua mãe olhando pro padre assim, imagina. Quase fechou a porta na cara dele. Como era o nome desse? Tá, ele morreu há 3 anos. E o nome dele? Padre Almeida, José Almeida de Freitas, um grande homem. Inclusive passou 2 anos no Santuário de Fátima, atendendo confissões, ele era devotíssimo de Fátima. Morreu 13 de fevereiro. Olha. E aquilo começou a mexer comigo. Espero você no sábado no encontro vocacional. Eu demorei 1 mês para ir, mas fui. Pronto, depois que eu fui, nunca mais saí. Eu queria ser como ele. Ele era fantástico, ele era inspirador, ele era santo, ele era inteligente, ele amava a igreja.
éramos um grupo de 110 coroinhas dele. Que eu entrei no grupo de coroinhas. Nossa, era muito. 110 meninos Ah, que ele levava ali. Um olhar dele, nós já sabíamos. Daquele grupo somos 11 padres. 10%. nossa. Entendeu? Muito bom. De acerto. 10, 11 padres. É. E os outros, muitos com vida dentro da igreja, Vida né? na Com igreja, tudo. casados, Olha que assim, legal. assim, muito bacana. E como ele foi salesiano, né? Ele depois se tornou diocesano, mas a espiritualidade dele era salesiana. E ele era muito livre. Ele trabalhava assim, se quiser ser diocesano, seja, quiser ser religioso, para onde vocês forem, o importante é que vocês sejam padres. Mas ele tinha muito, Mas então, o o senhor é espírito de Dom salesiano, não? Bosco. Aí eu fui para a congregação salesiana, porque eu queria ser como ele. Mas fui. tem muita espiritualidade de Dom Bosco aí, né? Sim. Mas aí eu também deixei a congregação e fui ser diocesano. E Ah, hoje é? eu sou mais salesiano fora do que dentro. Professei tudo. E por incrível que pareça, eu saí da congregação e voltei para casa. Né? Na época morando no interior de São Paulo, em Sorocaba, voltei para casa. O meu mestre de noviço foi Padre Milton Santos. 6 anos depois, eu fora do seminário, eu recebo uma ligação. Alô, Fábio? Pois não. Aqui é Dom Milton Santos, bispo de Corumbá. Tô indo aí buscar você. Foi desse jeito. De repente me chega o bispo na minha casa, que foi meu mestre de noviço, Padre Milton Santos, eu surpreso, arrumando minha mala e me levando para o seminário de volta. O senhor não era padre ainda? Então. Não, estava trabalhando com educação nos colégios das irmãs, lá em Porto Feliz e Sorocaba. Tinha acabado de passar no concurso. Ou seja, tinha que ser padre mesmo. Né? É porque foi pescado Vamos- duas vamos- vezes. vezes. Vamos combinar por aí. Foi salesiano, e por salesiano. É. Aí Passaram foi pra- aí que eu fui conhecer Corumbá, Mato Grosso do Sul. Fui de Sorocaba para Corumbá. E ele me levou, aí me deixou no seminário em Campo Grande para fazer a teologia. Era o único seminarista da diocese, que é uma diocese difícil, Corumbá, é região de fronteira, uma diocese que não tinha padres. É um campo missionário interessante e difícil de se viver, né? Hoje eu estou 20 anos lá no Mato Grosso do Sul. Então, foi aí 4 meses depois ele foi transferido para ser bispo de Cuiabá, Mato Grosso. E eu fiquei na diocese. Não foi com ele. Não fui. E a hora que ele falou, vamos comigo? Eu assim, não, sou seminarista da diocese, não do bispo. Amo muito o senhor, mas vou ficar aqui. Olha aí que coisa. Foi laçado duas vezes. Deus lá no céu falou assim: esse menino tá difícil, vou mandar outro pra laçar ele. Pois foi. Mandei um padre, não deu certo, vou mandar um Um bispo. bispo. Pois foi. É desse jeito que eu falei para Só vocês. faltou o Papa. Pois é. Só foi desse- faltou o Papa dizendo agora o senhor já está ordenado, tá? Fica Pronto, tranquilo chega, que... vambora. E hoje 17 anos de padre já. É Maravilha. como o seu Jonas, né? Começou também nos salesianos. Sim. É. Depois... Todos ex-salesianos levam Dom Bosco no coração e uma forma diferenciada de viver, mas fica impregnado dentro da gente o carisma. Mas é Impressionante. impressionante. Quando eu estava grávida, nosso filho mais velho, Rafael, eu li um livro desse tamanho assim de Dom Bosco Uhum. e consagrei Rafael a Nossa Senhora e a Dom Bosco. Porque realmente a história dele é linda, é impressionante. Dom Tudo, Bosco é fascinante. Ele é Eu costumo fascinante. dizer, oh meu Deus, hoje, por incrível que pareça, a gente vê como a vida religiosa está em crise em muitos aspectos, né? Então, cada vez algumas congregações distantes dos seus carismas. Eu costumo dizer, poxa, Esse é o grande problema. Porque se não é fiel a Deus, ao carisma e à missão, acaba. acaba. Desvirtua. Se sair fora dessas 3 coisas, você pode ter certeza absoluta que começou a morrer. E quantas obras salesianas sendo fechadas? Poxa, Dom Bosco está mexendo no túmulo, meu Deus, vendo tanta Deve coisa. tá mesmo. O primeiro colégio salesiano do Brasil foi Santa Rosa, de Niterói. Eu não sabia, não. O primeiro do Brasil. Dom Bosco enviou os primeiros missionários para aqui, foi em Niterói. Olha. Depois foi para Lorena, interior de São Paulo. Mas é lindo o carisma. Lindo. O sistema preventivo de Dom Bosco é único. Para mim não existe pedagogo tão completo como Dom Bosco. Não, ele realmente tinha um trabalho fascinante com os jovens. É no tempo. O Domingo Sávio também, né? Domingo Sávio era do oratório. Era Do um dos oratório. meninos do oratório. Uhum. E que virou santo, né? Sim. É isso Mas mesmo. santo gera Agora- santo. Sim, com Né? certeza. Esse é o caminho. Mas se distanciar do carisma é a primeira pá de cal. É. Não se pode fazer isso. Então, você vê, a gente está falando de carisma com jovens, de tudo, de Dom Bosco, de São João Bosco, e tem todo um trabalho do senhor
com o beato Carlos Acutis, um Pois é, jovem. Olha foi que outro bonito. E como é grande- que começou isso? Pois é, outra coisa, por isso que eu até coloquei o título do meu livro Foi Carlo. Foi o Carlo que aprontou comigo. Eu conheci a mãe do Carlo em 2012 para 2013. Já fazem uns 11 anos que eu conheço a família Acutis e sempre ia todos os anos e ficava lá na casa dele, né? Dona Antônia... Na casa? Sim, eu morei um ano com a família. Por um ano com eles? Sim. Gente, olha isso, que maravilha. O meu livro é um relato de como foi a minha vivência nesse um ano. Eu Interessante. participei de todo o processo de beatificação, eu fui portador do processo, participei das audiências na Congregação pela Causa dos Santos. Ontem mesmo eu acordei com Dona Antônia me ligando, que a gente fala quase todo dia, a mãe do Carlo. A gente está sempre interagindo com as novidades. Mas foi algo assim muito interessante, porque quando eu conheci Dona Antônia em 2012, eu passei... Primeiro eu conheci a família do Carlo para depois conhecê-lo, né? Porque ele estava sepultado ali naquele cemitério em Assis e ninguém nem sabia que existia um garoto que estava ao caminho dos altares ali sepultado. E quando ela colheu aquele... Ele faleceu, eu não conheço muito a história dele. Eu já vi muita foto dele, mas conheço muito pouco. E penso que, como eu, muita gente também. Ele faleceu em que ano e de quê? Vamos lá. Carlo faleceu Você quer que eu faça a linha do tempo? Já pouco. começo pela morte? Não, um pouco, o que o senhor quiser. Para contar um pouco da história. As pessoas precisam entender Da a história dele antes do senhor chegar na casa dele. Interessante. Eu queria começar assim, contextualizando. Como que eu entrei para Então, depois... pode ser. Então, eu entrei na vida do Carlo pela mãe dele. Pela né? mãe. Estava indo para a Itália, tinha um encartezinho que eu tinha encontrado que tinha atrás um telefone. Ele era servo de Deus, o processo tinha recém-aberto em Milão. Aí eu liguei, né? Quem atendeu? Dona Antônia, a mãe dele. Ela que cuidava disso. Dá licença, é como a Nazaré, mãe do Guido Schaffer, que ela também montou a associação e ela estava cuidando exatamente da mesma As mães forma. protagonizando tudo isso. Aí eu liguei, tô indo para Assis, eu queria saber mais do Carlo. Não. Quando eu cheguei na estação de Assis, eu e um outro padre amigo, quem que estava lá? Dona Antônia, nos pegou e levou para casa. Não, vocês vão ficar comigo. A alegria de ter padre na minha casa é uma felicidade imensa. Vamos rezar a missa? Vamos. Pronto, começou a nascer uma grande amizade. Né? Mal sabíamos que naquele mesmo ano, o milagre que levou Carlo à beatificação aconteceria em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Né? Sério? Sim. Olha. Por isso que eu fui delegado pelo arcebispo para ser o portador do milagre junto à congregação. Né? E ali foi fortalecendo mais o meu vínculo com eles. Né? Mas o senhor já tinha algum conhecimento dele antes desse telefonema? A partir desse encontro com Dona... Tinha um encartezinho que estava lá, servo de Deus, e me despertou a curiosidade de querer saber quem era. Mas antes disso não conhecia. Antes disso não conhecia. Entendi. Como nem a Itália conhecia. A devoção do Carlo é do Brasil para o mundo. Né? E hoje é o beato do mundo. Porque um beato, o culto ao beato, a veneração ao beato, ele é só diocesano. Sim, local. E o do Carlo é mundial. Né? Foi televisionada a beatificação do Carlo. Pronto, daí começou uma grande amizade, e todos os anos eu estava lá. O pai é vivo? O pai e os dois irmãos, pai, mãe, dois irmãos, avó, tia, todo Os mundo. irmãos eram mais novos que Os ele? irmãos nasceram 4 anos depois da morte dele. Aliás, é o primeiro milagre que ela atribui ao filho. Porque Dona Antônia não podia ter mais filhos. O cara era filho único. E aos 43 anos ela engravidou de gêmeos, né? Francesca e Michele. Né? Então, a graça, os dois fizeram 13 anos agora. Então, assim, aí eu já estava completamente envolvido. Quando Dona Antônia, padre, venha morar aqui, venha para Assis, vamos me ajudar na Associação Carlo Acutis Internacional. Ela morava em Assis? Mora em Assis, toda a família mora em Assis. Todos moram, por causa do Carlo, todos mudaram para Assis. Mas são de Milão, mas mudaram para Assis. De Milão para Assis está uma mudança, hein? É de distância, né? Não, de Milão para Assis, de morar numa cidade como Milão e morar numa cidade como Assis, há uma diferença. É uma cidade grande, uma cidade pequena. Sim, mas justamente por quê? Porque Carlo fez a mudança da família. O Carlo costuma dizer que é o santo que fez milagre primeiro em casa. Né? Eu vivi o dia a dia da família dele e sei que eles vivem o carisma do filho. Né? E Assis, por quê? Porque a grande inspiração de Carlo foi Francisco de Assis. Por isso que ele mudou a sua vida e a da família em função do seu amor, do seu encantamento por Francisco. Ele estava sepultado lá? Estava. Estava lá? Estava.
Mas o corpo continua em Assis, no santuário lá. Não, isso tudo bem, mas assim, a família morava em Milão e ele foi sepultado em Assis? Foi. 2 anos antes de morrer, ele falou: mama, eu quero ser sepultado aqui. Ah, como assim, filho? Eu vou morrer primeiro? Não, mama, eu quero ser sepultado aqui. O Carlos previu a própria morte. Né? E quando o Carlos morreu, a mãe obedeceu. Sepultou ele lá. Comprou jazigo, sepultou ele lá. Né? Assim como o filho pediu. Então eu costumo dizer que Carlos é mais franciscano que muitos franciscanos. Eles até ficam bravos comigo. Porque Carlos viveu, né, aquilo que é próprio do carisma, o despojamento de Francisco. Então nós temos aí 2 jovens riquíssimos. Em termos de riqueza, Carlos é trilhardário, muito mais rico que Francisco, mas no seu tempo ambos se despojaram. Né? Então você vê uma família Acutis, que é uma das mais ricas da Europa. Uma mãe como Dona Antônia. Padre Fábio, venha ver meu guarda-roupa. Ter 5 vestidos, uma mulher riquíssima. Eles são riquíssimos de qual... o que eles, a família empreende para ter esse... A maior seguradora da Europa é deles. A maior seguradora. Uhum. E com sedes em vários países da Europa. Inclusive, aí vem a linha do tempo. Né? Então essa é a minha ligação com a família que começou e depois eu respondi para a Dona Antônia em 2019, fui lá, fiquei 2 meses com eles, aí Dona Antônia, eu venho, ano que vem eu venho. Eu estava pároco da catedral, aí aproveitei, né, mudou de bispo, aí quando o bispo novo chegou, falei, olha, quero um tempo sabático, estou indo para a Itália, vou viver com a família do Carlos um pouco. Aí recebi uso de ordem lá em Assis, na diocese, e comecei a atender no santuário, onde está o corpo do Carlos, os peregrinos, tudo. Quando inesperadamente, dia 11 de março, a Itália para, o mundo para, veio a pandemia. Então nós vivemos aquele momento todo ali juntos, unidos. E olha que interessante, é por isso que o título nasceu nesse dia. O mundo todo ficou sem missa. A família do Santo da Eucaristia não ficou nem um dia. Parece que ele sabia. Mandou um padre lá do Brasil para dentro da casa dele. O que nos sustentou naquela quarentena. Porque ninguém no mundo sabe o que foi a quarentena italiana. Ninguém sabe. A pandemia teve todo o que aconteceu em todo o mundo. Mas depois da China foi a Itália que protagonizou o maior sofrimento para o mundo. E chegou um momento que eu pensei, eu vim morrer aqui também, né? Mas olha que interessante, lá em Assis, muitos na montanha, idosos também, né? Morriam assim a rodo. A rodo, né? Então foi um momento muitos de dor. Padres também. Porque nos teve uma diocese lá em Bérgamo que morreu o bispo e todos os padres. Então assim, você não sabia. Todos? E você não sabia o que era aquilo. O que está acontecendo, né? Então, nos vimos lá, éramos 10, eu, a mãe do Carlos, o pai, os 2 irmãos, as babás, a tia, a avó. Ficamos ali 4 meses fechados dentro de casa. E o que nos sustentou? A Eucaristia diária. Então o Carlos não deixou a família sem missa. Mandou um padre para casa deles. É interessante, né? Quem iria imaginar que iria acontecer uma pandemia? Eu fui para lá para um projeto e aconteceu outro completamente diferente. Aí todo aquele ano eu morei com eles, 2020. Não, e depois assim, o primeiro milagre também está no Brasil ligado, né? Tá. Isso está tudo interligado. Tá, Carlos morreu 12 de outubro, de Nossa Senhora Aparecida. Né? O milagre aconteceu no Brasil, uma ligação muito forte com o Brasil. A igreja decretou a memória litúrgica 12 de outubro. Né? De quebra ainda mandou um padre brasileiro para casa dele. Só falta a família mudar para cá. E trasladar o corpo. Aí fala sério. Não, porque daí ele pediu para ficar em Assis. Pediu. Não dá para mudar. Não dá porque... muito interessante isso. Eu desconhecia e desconheço totalmente a história. Eu vejo muitas fotos, muitas coisas, o pessoal pedindo e tal. E vejo que é um menino, vejo lá o corpo, né, quando se publica. Mas eu nunca soube... Eu não sei nem do que ele morreu. Eu não sei. Vamos lá. Então o Carlos morreu no dia... O Carlos morreu no dia 12 de outubro de 2006 de uma leucemia fulminante. Internou na terça-feira, de quinta para sexta morreu. 3 dias? 3 dias. Nossa, rápido. Algo muito rápido. Mas mesmo naqueles 3 dias ali, Carlos foi um grande sinal, um grande exemplo. Mas vamos voltar à linha do tempo. O Carlos nasceu em Londres, na verdade. Né? Os pais recém-casados, Dona Antônia é de Roma mesmo, o pai é de Turim. Recém-casados, ele foi cuidar de uma das sedes da empresa, a de Londres, né? Isso em 1990. E Carlos nasceu em 91, um ano depois do casamento. Ela engravidou e Carlos nasceu no dia
3 de maio de 91, lá em Londres. Mas antes dos 2 anos, eles retornam para Milão. Né? E ali começa a vida do Carlo. Ele começa a estudar na escola das Irmãs Marcelinas, onde ele começa a já ter ali uma base de fé. A família é católica, porém não praticante, como nós entendemos, né? Então você vê uma família que frequentava a corte britânica, uma família que estava sempre em jantares e em coisas assim do mundo social agitado de empreendedores, essas coisas. Mas o Carlo já começava, como criança, a apresentar algo transcendente, que de cara ninguém consegue identificar, né? A avó conversava muito com a Luana, a gente passava tardes conversando. Ela dizia: Padre Fábio, eu pensava que o meu neto ia ser um padre, quem sabe um bispo, não sei, um papa, mas eu jamais imaginaria que fosse santo. Porque ele gostava tanto das coisas da igreja. E aos 7 anos de idade, que é o divisor de águas da vida do Carlo, quando ele fez a primeira comunhão. Com 7 anos, o Carlo já estava pronto para a primeira comunhão, é tanto que É novo para fazer a primeira comunhão. Isso, é tanto que foi pedido uma autorização especial na época. Cada maturidade da criança, entender o que é aquilo. Aí o padre mandou a mãe levá-lo para um mosteiro, ali na região de Monza, ali na região de Milão mesmo, para não chamar muita atenção dos outros, que não tinham condições ainda, mas o Carlo tinha. Carlo, com 7 anos, tinha diretor espiritual, tinha confessor, já tinha lido todo o catecismo da Igreja Católica, como os nossos jovens de hoje leem, né? Rapidinho, tudo. E meio que ironizando aqui, aos 7 anos, Carlo já sabia de toda a doutrina da igreja e provocava Dona Antônia com perguntas teológicas. E Dona Antônia se via meio amarrada: o que eu faço? Foi perguntar para o pároco: a senhora vai ter que estudar. Hoje Dona Antônia é uma excelente teóloga, coloca muitos padres no bolso, né? Quem provocou isso? O filho. Eu acho que o Carlo fazia e ficava rindo depois, porque ele foi provocando tudo isso, né? Então 7 anos é o seu divisor de águas ali. A partir dali fica mais evidente que há algo transcendente, mas ele não deixou de ser o que era, estava com os amigos, influenciava muito bem os amigos. E a peculiaridade do Carlo é que ele amava informática, né? E vivia com o notebookzinho dele para cima e para baixo, conectado à internet. Carlo não teve rede social, é bom deixar isso claro. Carlo não tinha celular, não tinha rede social, não tinha nada disso. Era do tempo do Orkut, mas nem isso tinha. É porque ele era muito novo, né? Não, é porque, por exemplo, os irmãos não têm nem telefone, nem rede social, nem nada. É uma forma de educar dos pais. Entendi. Tá? Mas ele conectava na internet e o que ele fazia? Né? Para o Vaticano foi muito fácil. Todo o conteúdo, até na segunda fase do processo para ser decretado venerável, onde vão estudar as virtudes heróicas, o Carlo deixou toda a vida dele registrada no computador. Basta ver o conteúdo de pesquisa que ele fez sobre os milagres eucarísticos, quase 200 milagres eucarísticos. O Carlo encontrou no mundo, até no Egito teve milagre eucarístico. Eu nem como padre nunca soube disso, só conhecia o de Lanciano e olhe lá, né? Ou seja, o amor do Carlo era tão grande pela Eucaristia, porque eu acho que através da pesquisa dos milagres ele queria dizer para as pessoas, ou despertar nas pessoas também esse amor pela Eucaristia, né, que ele tinha, né? Como ele mesmo disse: a Eucaristia é a minha autoestrada per il cielo, né? É a minha via mais rápida para chegar no céu, né? E deixou também a pesquisa dos milagres, dos títulos de Nossa Senhora à Mostra Mariana. E tudo isso estava no computador dele em forma de site que ele criou, né? Que só foi descoberto depois. Os seus grandes amores: Nossa Senhora, como ele disse, a única mulher da minha vida. E Fátima era a devoção do Carlo primordial. Tantas vezes foi a Fátima, Carlo, pela mensagem profunda, né? É tanto que ele elegeu como seus melhores amigos pastorinhos de Fátima. E tem um dos episódios muito bonitos, quando Lúcia, uma das aparições, né? A Lúcia pergunta para Nossa Senhora se Francisco e Jacinta vão para o céu. Nossa, Jacinta, Francisco vai ter que rezar uns tercinhos a mais aí. O Carlos ficou apavorado: mama, Nossa Senhora pediu para Francisco, disse que ele vai ter que, nós vamos dobrar a meta aqui em casa, né? Porque Nossa Senhora disse que tem que rezar o terço. Aí ele disse: o Santo Terço é a minha escada para o céu. Se eu não chegar pela Eucaristia, eu chego pelo terço. E isso ele foi influenciando a própria família, né? Então ele deixou esse legado, tanto é que Carlo hoje é candidato a patrono da internet, né? E com a canonização nós saberemos se realmente ele vai ser, porque é quando canonizado que a igreja decreta do que ele vai ser patrono. Mas está no topo do candidato a patrono da internet, que ainda não tem. Teve um milagre por enquanto. Sim, que são 2 para ser santo, para a beatificação e para a canonização. Falta só o da canonização agora.
E qual foi o milagre que O o Mateus. fez ser beato? O Mateus, um menininho lá de Campo Grande, ele, desde de pequenininho, tinha um problema congênito no pâncreas. E ele tinha refluxo 24 horas. Então, tudo que comia, por conta dessa disfunção, desse problema congênito, o pâncreas dele parecia um Y, tinha uma bifurcação. E estava assim, não tinha muita perspectiva de vida, estava assim, esquelético o menininho, né? Aí no dia 12 de outubro, o padre lá, com a relíquia do Carlo, fez uma missa no dia 12 de Nossa Senhora Aparecida, dia da morte do Carlo, e iria dar uma bênção com a relíquia do Carlo. E o avô levou o filho, o neto. E foi, participou da missa e depois pediu para o padre abençoar, pedir a intercessão do Carlo pelo neto. 2 semanas depois, o Mateus não tinha mais nada, né? Aí foi narrado isso, vai para a postulação e começou a investigação. Então foram 7 anos de investigação para constatar realmente. Com os exames, né? Tudo, com tudo. né? Então eu lembro a primeira vez da audiência que eu participei, pediram para voltar, pediram para ouvir outra junta médica, que não foi a que viu, mais 10 testemunhas, até a junta médica do Vaticano é a última palavra, depois do recolhimento de tudo aqui, né? Das oitivas todas feitas aqui. Hoje o Mateus come até pedra, né? E o mais incrível ainda que a ciência se curvou foi a bifurcação ter desaparecido. Porque se é algo congênito, imagina, você nasceu sem um braço e 1 ano depois o braço começa a nascer. Isso não existe. Não é rabo de lagartixa, né? Exato, exatamente. Então assim, se tinha uma bifurcação que foi algo congênito, era para ficar assim sempre. Sim. Não muda, vai crescendo e muda. Exato. Né? E 2 semanas depois o pâncreas do menino estava perfeito, como se tivesse acabado de ser feito. É impressionante, é milagre, né? Aí é milagre, porque é o extraordinário, no ordinário. Foram 7 anos de investigação disso. Aí, uma vez acolhida, o Papa autoriza a beatificação. A beatificação. E o culto dele ainda é um culto local, né? Era para ser. Era para ser. Mas Era pra virou ser mundial. Sim, porque a primeira paróquia dedicada ao Carlo é no Brasil, em São Paulo. Já tem uma paróquia, Beato Carlo Acutis, na Diocese de Santo Amaro. Eu li pouco sobre ele. Ele tinha 15 anos. 15, morreu aos 15. Mas eu achei tão bonito que tinha... Eu acho que era um motorista indiano. O babá dele, o Rogers. Eu achei tão interessante. Conta um pouco da história. Isso, o Rogers. O Rogers começou a cuidar do Carlo desde os 5 anos, até os 15, né? Inclusive, hoje ele é patrimônio da família, né? Ele cuida da casa deles em Milão. Ele era de religião hindu, né? E era o babá do Carlo, que levava... E acompanhava ele para cima e para baixo. desde criança, né? A gente chama babá, mas era acompanhante e amigo. E Carlo foi o grande catequista dele. Porque ele é de religião hindu, não era católico, não tinha obrigação nenhuma de seguir a nossa fé, mas quando o Carlo ele ia levar o Carlo... A casa do Carlo em Milão é assim, a paróquia fica na esquina. Ele ia levar o Carlo para o colégio, aí o Carlo tinha que entrar na igreja, ficava 15 minutos em adoração. Já sabia que tinha que ir antes, porque o Carlo queria ficar em adoração. E ele também ajoelhava e ficava olhando para o Santíssimo. Aí, em determinados momentos, ele conta que ele perguntava: o que você está vendo, né? Aí Carlo aproveitava para dizer: não, é Jesus. Como assim Jesus? Aí Carlo aproveitava. Batizado hoje, casado na igreja, né? Deixou de ser hindu. Deixou de ser hindu e foi expulso da casta dele, inclusive por conta disso, né? Olha. Da família. Ele é de Maurícios. Gente boa, o Rogers, né? Então ele continua morando lá na casa deles em Milão, né? E ele foi um grande... O senhor conheceu ele? Sim, todos os anos a gente se encontra. A família agora montou, então, o escritório, a sede da empresa em Assis. Não, a sede da empresa é tudo em Milão. Isso não mudou nada. A vida deles foi para lá. O pai vai a Milão 1 vez por semana, 2 vezes por semana, porque hoje ele é o presidente, né? Então ele não necessariamente precisa estar... Hoje tem tudo do home office, né? Uhum. Então, de lá de Assis, ele controla tudo. Porque assim, quando houve a beatificação, todas as pessoas ficaram muito impressionadas, né? Porque quando você vê a imagem do corpo do Beato Carlos Acutis, dá vontade de dar um abraço nele ali, né? Uhum. Dá vontade de você pegar... Eu até comentei isso com o Bertaldo. Eu falei: Bertaldo, a mãe dele deve ficar olhando. Eu falei assim: que vontade de tirar meu filho daí e abraçar ele. Foi ela que vestiu ele? Sério? Foi ela que vestiu. Caramba. Ela... Na exumação, ela estava junto, vibrou. Ela sabia, ela falou: e eu sabia que meu filho estava intacto, né? Gente. Na exumação. Mas ele estava todo, mesmo todo, ou fizeram todo, alguma... Todo, eu vi, eu estava.
né? Então, porque estão dizendo que aquilo que a gente vê ali é uma sim, a máscara de silicone. É, a de máscara silicone. de silicone, sim. Sim, Como mas tem o Padre Pio, isso é um procedimento. porque dá uma ressecada, não tem como, Não, né? Dá o uma cadáver mudada. do Carlos estava todo ressecado. Gente, são 13 anos depois aí. da morte, né? Lógico, mas aí é que as pessoas, elas vamos explicar, né? As pessoas tem uma diferença entre incorrupto e intacto. Veja bem, não existe corpo de santo nenhum incorrupto. As pessoas usam essa expressão de forma errada. Ah, Santa Rita está incorrupta. Não, não está. Incorrupto só Jesus. Incorrupto significa vivo. Incorrupto. Agora, a incorruptibilidade, ela tem graus. Um dos graus para o incorrupto é o intacto. E o que significa intacto? Todo inteiro, não houve decomposição. Ou seja, o do Carlos estava intacto, não incorrupto, não estava vivo. Todo inteirinho, perfeitinho, unhas. Eu olhei assim, olhava, meu Deus. Mas a mão assim, Tudo perfeito. Aí, depois de exumado, ficou dois meses fazendo todo um tratamento agora de mumificação completa, para que não decomponha mais mesmo. Porque, veja bem, uma coisa ela tá lá embaixo, tudo bonitinho. A partir do momento que tem contato com o oxigênio novamente, isso. aí Porque 13 anos já era para ter dissolvido Não, tudo, já só era ter pra não ter osso nada. ali. nada resiste ao tempo, Só né, osso, filha? exatamente. Era para ter osso e nada Tava mais. perfeitinho. Lógico, não ia expor um cadáver. Embora eu, poxa, até cadáver o Carlos é bonito. Que coisa, né? Mas Ele era aí, bonito, né? O Carlos era belo, belíssimo. era belo Quando mesmo. passava, não tinha como quem não chamasse a Ele era atenção. bonito, era um menino bonito. Dizia a avó. Ah. Carlos, quando a gente ia no restaurante, no lugar, os pescoços todos se voltavam para ver meu neto, porque era belo. Então, aí foi feito todo esse procedimento e nas partes que ficaram expostas, colocou-se uma luva de silicone, né, bem medido, foi tudo 3D, tudo bonitinho para encaixar certinho no rosto dele, para não ficar aquela aparência cadavérica como a de Santa Rita, que nunca foi usado nada, mas é fruto de um outro tempo. Hoje a igreja pede que nos procedimentos melhore a aparência, como do Padre Pio, também a máscara de silicone, entendeu? Então foi esse o procedimento natural que se porque pede. já é um negócio assim, digamos, bem quase único, né? Acontecer isso, não é toda hora que se vê isso, né? Se exumam quantas pessoas por dia Exato. 1 e 1 milhão, né? No sentido de santo. Ainda tem um detalhe, quando abriu, os órgãos internos estavam todos intactos. Tanto é que na cerimônia de beatificação, que tem que entrar a relíquia, os pais entraram com o coração. Nossa. Mas tirou o coração todo? Sim, todos os órgãos internos foram tirados para fazer pequenas relíquias. O coração que ficou todo inteirinho. Relíquia de primeiro grau. De primeiro grau, sim. O senhor tem relíquia? Tem. Mas tem o armário todo. Eu tenho Nós vamos de algumas coisas. primeiro Eu grau. tenho algumas coisas que ninguém tem, camiseta. Ele tem. Aí o coração tá na O senhor não catedral. trouxe nenhuma relíquia? Vou abençoar o povo hoje na missa, vou celebrar hoje aqui. Olha. Trouxe a relíquia de primeiro grau, um maravilha. fragmentinho do corpo. Podia mostrar aqui para as pessoas Posso, verem. posso. E no final do programa dar uma Podia benção tá para as bem. pessoas. Mandado uma relíquia ao santuário para ter um santuário. Uma relíquia. Quem tiver na missa hoje verá. Não, para permanecer. Então, não sei, de repente de tem alguma repente coisa, tem não sei. alguma, né? Então, Não, e eu achei sabe muito que- legal como que, já que foi a mãe que vestiu, né? Botou como ele era, botou Sim, tênis, meu filho é calça assim, jeans. Claro, vai botar um terno no menino? Não, a gente podia botar uma roupinha social. Não, É. ele usava Não, embora tênis. terninho usava na escola, principalmente. Mas negócio- dá a aparência de um Mas menino, o que não né? poderia ter colocado era uma batina, Sim. uma túnica, porque Carlos não era padre, não era Sim. coroinha, era ministro da Mas se Eucaristia. ele fosse, se ele for, né, eleito o patrono da internet, podia botar ali um símbolo qualquer do que se evangeliza pela internet. Já né? tem uma imagem dele que fizeram, que tem um notebook. né? Tem um notebook. iPhone, sei lá, Como ele usou o notebook, então foi algo mais... mais marcante, né? Aham. Que O interessante isso, muito interessante. E agora é engraçado que ele me faz lembrar em muitos aspectos os pastorinhos. Tanto que eram seus amigos. Porque assim, a Jacinta, o rosto estava incorrupto, ou intacto, o rosto, né? O Francisco ficava horas diante do Santíssimo. Uhum. Então assim, Francisco era um apaixonado pelo Santíssimo, ou seja, por consolar Jesus. Então tem muitas características muito parecidas.
do Carlos com os pastorinhos. Não, e a mensagem de Fátima que nos chama a conversão era muito tocante para o Carlos, né? Tanto é que ele dizia claramente, a minha meta é o infinito. O Carlos não queria ir pro purgatório, ele queria ir direto para o céu, né? Então, tudo que ele fazia era pensando nisso. A minha meta é o infinito. Eu não quero ir para o purgatório. O inferno nem pensar, eu quero ir direto para o céu. Ele tinha uma maturidade espiritual muito grande. Essa maturidade ela é dada, como foi aos pastorinhos, pela luz que Nossa Senhora metia no peito deles. Porque ele era muito novo. algo sobrenatural. Ele era muito novo para ter tudo isso. Quantas vezes conversando ali, assim, Dona Antônia, o Carlos tinha ciência infusa. Carlos tinha ciência infusa. Exatamente isso. Então, assim, um menino que aprendeu a falar grego, latim e hebraico sem nunca ter ido à escola para estudar isso. Né? Mas por quê? Porque ele queria entender melhor a Sagrada Escritura. O quarto dele permanece como era? O quarto do cara em Milão, não. Né? O lá de Assis, né? Eu que bagunçava, que eu dormia na cama dele, deitava. Dormia na cama dele? Fazia live de lá. Não, gente, para com isso. Não acredito. Eu comecei a fazer live de lá na pandemia. Mas como que dormia na cama do... Que delícia, o meu quarto era do lado do quarto do Carlos, né? Olha isso. E eu ficava lá. O tempo todo. Aí eu também ia deitar muito naquela cama. Ai, deixa eu deitar nessa cama. Aí agora está sendo feito o Memorial Carlo Acutis, né? A Associação Carlo Acutis está fazendo... Ela comprou uma chácara, eles compraram uma chácara no Monte Subásio mesmo, subindo mais um pouco. É um lugar paradisíaco, vai ser uma casa de retiro enorme. E lá vai ser levado todas as coisas do Carlo para lá, para essa casa. Aí vão fazer a réplica do quarto com as coisas dele, né? Certamente. Com a biblioteca, mas a bibliotequinha dele está lá em Milão. Tá lá em Milão, tinha um baú de coisas lá que o Rajas guardou, até ele mandou tirar algumas coisas, eu trouxe para mim. E... Olha isso, gente, o padre é muito metido. Eu trouxe umas coisas do Beato Carlos Acutis, estou cheio das coisas do Carlos. Tenho camiseta, tenho não sei o quê. Ai, que maravilha, gente. Tem o capacete dele de bicicleta, de ciclismo. Tem capacete? Tem, de ciclismo dele. Mas o senhor não quis ficar lá, não? Tratando disso? Veja bem, olha como são as coisas de Deus. Você me fez uma pergunta interessante. Parece que... Aí quando eu cheguei lá, em Assis, que passou pandemia, que tudo, Dona Antônia começou com uma história na minha cabeça de que eu tinha que falar para os jovens. Padre Fábio, você tem que falar para os jovens. Você tem que... Eu disse, não, Dona Antônia, deixa eu quietinho aqui nos bastidores, é melhor ajudar vocês aqui. Hoje eu entendo que aquele ano foi um noviciado para mim, ter vivido ali com eles o dia a dia, porque depois que eu voltei para o Brasil... Minha vida mudou completamente, não parei mais, né? Não parei mais. Na missão. Na missão, né? Então, assim, quando eu cheguei aqui, já tinha agendas, né? Então, só mês que vem tem Estados Unidos, 15 dias, né? Para você ter ideia. Só precisava ter internado lá. Pois é. Para poder entender na fonte o carisma, né? Às vezes eu me pergunto assim, mas por que eu? Tanto padre no mundo, né? Pois é, padre. Mas aí essa resposta não vai ter, porque eu posso fazer a mesma pergunta aqui do Bertaldo e da Quênia. Por que nós vamos construir um santuário? Pois é, meu querido. Eu fico pensando assim, às vezes, e a Dona Antônia insiste tanto, assim, ela é uma mãe para mim, né? Então, assim, não sei. Né? Perfeito não sou, né? O santo é o Carlos. Aí foi ele que aprontou isso comigo, então... Até onde Deus me permitir que eu corresponda. Mas acontece que o santo é ele, ninguém tem dúvida disso. Mas ele precisa hoje de um outro santo que fale daquele santo, do que aquele santo viveu. Eu não sou mais o padre de 4 anos atrás, quando estava na casa dele, sem sombra de dúvida. Né? Se eu já amava a Eucaristia, hoje mais ainda. Né? E o Carlos dá um tapa na cara dos sacerdotes. E o Carlos era apaixonado pelos padres. Né? O Carlos não podia ver um padre. Né? Por quê? Porque o padre dá para ele o seu bem maior, a Eucaristia. Ninguém no mundo pode dar, o padre dá. Né? Aí eu entendo hoje porque a Dona Antônia é assim, ela não pode ver um padre, ela leva para casa dela, né? Porque é uma alegria imensa. Então, são coisas... O pai também é assim? O pai é discretíssimo, você nunca vai ver o André falando em público. Eu dizia que ele era um monge. Ele é muito centrado, extremamente racional. Um homem, assim, preciso nas coisas, do silêncio. O homem do silêncio. Dona Antônia é italianona espalhafatosa que chega chegando. Ele não, ele é lore. Nunca viu o Brasil? Ele já veio ao Brasil uma época. Mas por conta do Dona trabalho. Antônia? Dona Antônia não. Mas ontem mesmo ela me falou que está estudando português. Que legal. E quando eu estava lá, a gente falava alguma coisa. Porque tem muitos devotos aqui. E deixa eu perguntar uma coisa. Quando ela... Quando eles descobriram a doença do filho...
né? E a morte foi em 3 dias. Foi. Descobriram num dia, 2 dias depois, o Foi, menino morre. Foi. Como é que eles lidaram com isso? Não teve nenhum momento de revolta? Eles já estavam muito convertidos? Como é que foi isso? Olha que interessante. Vamos falar detalhes. No domingo eles saíram para almoçar. Aí no restaurante, a Luana, a avó do Carlos, o Carlos estava sentado assim do lado dela, ela percebeu que tinha uma pintinha vermelha aqui no rosto dele. Ela olhou assim: "O que foi isso, filho?" Aí, não sei, não deve ter sido uma picada de pernilongo. Tudo bem, passou. Segunda-feira ele foi para a escola, normal. Quando ele chegou, no final do dia, ele foi lá para a avó, que os dois eram muito grudados. Nona, eu estou cansado, meio indisposto, não sei. Ela tocou nele, viu que ele estava meio febril, deu um analgésico, então aí vai deitar. Aí na terça-feira pela manhã, quando o Carlos acordou, ele foi direto no quarto da avó de novo e disse: "Nona, eu urinei sangue." Nisso a avó: "Opa, volte pro quarto, vou chamar sua mãe, avisar seu pai e tal." O pai estava até viajando. Pensava que era uma virose ou coisa do tipo. Não deu tempo nem de raciocinar direito o que foi aquilo. Quando ele voltou pro quarto, que ele deitou, ele já não sentiu mais as pernas. Então ele já não levantou mais. Aí já veio a ambulância, tudo, já o levaram. Ele foi para o Hospital San Gerardo, ali em Monza, especialista nisso. Aí já, no hemograma já detectaram a leucemia tipo M3, né? Que na época não existia nem tratamento quimioterápico, não existia nada para essa leucemia, que era fulminante mesmo. E a mãe e a avó já foram junto para o hospital ficar com ele. E nisso os médicos falaram que não tinha o que fazer, mas ia usar o que tinha de tratamento para tentar amenizar ali. E elas ficaram ali e sabia que o cara estava sentindo dores. O médico chegava às vezes no quarto e perguntava: "Tá tudo bem?" "Não, o Papa está sofrendo mais do que eu." Né? E na época Bento XVI atacado pelo mundo, e ele oferece pelo Papa. E ali, se entrava a Luana que falava, se a gente estava dormindo ali, se entrava alguém, fazia barulho, ele pedia para fazer silêncio, que a avó tava, a mãe estava dormindo, mas sempre sorrindo e tranquilo. E elas lá, ele recebendo a medicação que tinha ali. O pai não chegou nem vê-lo, porque não acreditava que fosse algo tão grave. Na quinta-feira, a dona Antônia disse que ele falou: "Mama, eu quero confessar e quero comungar." Aí ela encontrou o primeiro padre que ela viu ali nos corredores, que lá é uma capelania, tem padres que atendem. Aí o padre foi, entrou, atendeu a confissão, deu a unção, comunhão. Quando o padre saiu, encontrou a mãe no corredor, olhou assim para dona Antônia e disse: "Seu filho é santo." Só falou isso. Nisso isso começou a acender nela já, né? Poxa, alguém que não conhece meu filho é santo. Depois, quando ela voltou, horas e o cara já estava morto. Nossa. Então ele esperou a comunhão, a confissão. Mas ele deu algum sinal, alguns dias antes, alguma coisa de que ele poderia vir a morrer ou não? 3 meses antes ele fez um vídeo e deixou gravado. No vídeo ele dizia: "Sono destinato a morire." Que perdeu o complemento desse vídeo. No vídeo tinha assim: "Quando eu completar 70 quilos, estou pronto para morrer." 70 quilos? E morreu com 70 quilos. Que engraçado. Aí a mãe vendo o vídeo: "Eu vou cortar a comida desse menino, deixa ele magrinho." Então 3 meses antes ele fez esse vídeo: "Estou pronto para morrer." Que coisa. E morreu 3 meses depois. Esse vídeo viralizou muito, dos vídeos muito bonitos. Nossa, olha isso. Esse menino era impressionante. Ele já sabia que ia morrer. Então para ele estava tranquilo, porque o Carlos não era daqui, não. O Guido Schaffer também dizia Ele isso. era do e céu. dizia que queria morrer no mar. Ele falou: "O dia que eu morrer, eu quero..." Tanto é que ele morreu no mar, morreu surfando. E ele falava que ele não nasceu para esse mundo e que também tinha uma coisa assim. Que coisa, mas ele é muito novo, gente. Isso é que impressiona, Pois né? aí faz a gente pensar, veja bem, não é a idade que traduz a santidade. Não. Não, né? não é. Tem Porque gente muito idosa que não é santa. Exatamente. E tem gente que vai morrer pior que o demônio. E gente má também envelhece. Exatamente. Gente que busca o demônio também fica velha. Fica velha. Tem aquela célebre frase: "Os canalhas também envelhecem." Pois é. Gente má envelhece. Agora, ele vem a óbito e tal, enterra o menino, a família vai pra casa. E dá uma diz assim: Pois é. Rapaz, podia ser santo. Interessante, né? Veja como que começa a coisa. Nas semanas seguintes, primeiro na missa. Missa de corpo presente. Só uma coisa antes da missa. A mãe e o pai
se desesperaram ou eles conseguiram entender, ter alguma compreensão dessa magnitude do que estava acontecendo ali? Não houve desespero de jeito nenhum com relação a isso, né? Eles já estavam numa maturidade de fé muito grande, Dona Antônia, e a forma europeia ou italiana de encarar a morte é diferente da nossa, brasileira, né? Embora hoje se viva um ceticismo muito grande, né, e às vezes um extremo de sentimentalismo, mas é uma forma mais racional de encarar essas coisas, né? Não é como a gente, não. Não é uma coisa latina, né? Não é uma coisa latina que a mãe se desespera e se joga em cima do caixão, né, para arrancar o filho. Não é isso, não. E na missa de corpo presente, a igreja lotada, aquela paróquia lotada, e muitos mendigos, muita gente vindo da periferia de Milão. E a mãe, de onde meu filho conhecia isso? Porque, veja bem, uma família extremamente restrita, que ninguém tem muito acesso, uma família riquíssima, de uma outra classe, e de repente, na missa de corpo presente do Carlos, veio gente das periferias. Era de onde meu filho que não o conheciam. Que não conhecia, a Dona Antônia não conhecia, mas Carlos conhecia a todos. Olha. Todos os dias, o Carlos, antes de ir para a escola, ele falava para as empregadas colocarem 10, 20 lanches na mochila. Ele saía entregando esses lanches. O Raja, ele foi cúmplice de muita coisa, só que nunca falou também. Ele saía, ele juntava a mesada dele, ia na obra social dos franciscanos, levava todo mês o dinheiro. Dona Antônia notava que às vezes os cobertores desapareciam, mas se você fosse olhar, estava com um mendigo lá da esquina da rua de Milão coberto. Ele saía, levava lanche. Ele fazia muita caridade, mas mesmo tem quietinho, não falava. Quietinho, em silêncio. Uma sensibilidade com os mais pobres muito grande. E ele conhecia esses mendigos da região ali tudinho. E quando eles souberam que aquele jovem belo que dava comida pra gente morreu, um foi falando pro outro, tava todo mundo na missa com o presente, porque o velório do Carlos demorou 4, 5 dias de velório. Que é costume de 1 a 9 dias na Itália. A 9 dias? De velório? Sim, até 9 dias. Nossa. Não é um velório como o nosso. Ele ficou deitado na cama dele, aí vinha alguém, visitava, à noite todo mundo ia dormir, mãe, pai. E ele lá? É assim um velório. Não, mas não é... Em casa? Em casa. Ah, é em casa? Não tem como nós, capelas, vela, crucifixo, essas coisas não. A vela em casa? Sim. Todos eles? Todos. Eu não sabia disso. Sim. Quando é uma pessoa assim que não quer de 1, 2 dias, mas sempre é em casa, na casa, no seu quarto. Dentro de casa. E aí ficou essa romaria de Sim. gente na casa Aí todo dele. dia vai vê, à noite todo mundo vai dormir normal. E aí, Pra gente é tão estranho, né? Pra nós é. Aí um belo dia diz, imagina. vamos chamar o pessoal então aí do cemitério e tal, que... Já marca, você define, não. Que há 5 dias o senhor traz o caixão. Porque às vezes tinha um amigo lá, Gente, não é sei. muito estranho isso pra gente. Né? Você pensa assim, eu vou dormir, mas meu filho tá morto ali no Tá. outro quarto, mas tá tudo bem, agora eu tô aqui... O pessoal não fica velando, chorando? Não, nada disso. Não, tem essas coisas não. Olha... Tem um momento, lógico, emocional ali, porque eles são muito... O italiano é muito intenso, muito afetivo, muito... Pois o brasileiro tem muita coisa do italiano, esse calor, essa coisa toda. Mas o brasileiro falta um pouco mais da racionalidade. Nós somos mais afetivos do que efetivos. É verdade. Tá? O que eu te digo? O Bernardo sempre fala isso. O Bernardo diz pra mim assim, eu sou pouco afetivo e muito efetivo. Ele Porque diz o isso. afetivo fala um monte de coisa que não vai fazer. O efetivo pode não falar, mas faz. E no efetivo está o afetivo, de certa forma. Então, não é ser frio. Eu ser efetivo é eu compreender. O efetivo, o processo de aceitação é mais rápido do que o afetivo. Sim. Que vai ficar num luto desesperador, num sofrimento, numa crise, numa querer achar culpados. O afetivo é isso, é emocional. Eu já pensei várias vezes como... É porque é muito difícil. Você pensou se você é afetivo ou efetivo, Não, né? são uma história, tá regada no povo. Mas como ressignificar a morte para não ficar aquele... Eu tô falando do Brasil mesmo, brasileiro. Você vê às vezes pessoas se jogando no caixão, chorando, e aquele drama, aquela coisa toda. Porque todo mundo vai passar por isso, faz parte, como o Bernardo estava falando, né? A gente nasce, é tão certo que a pessoa vai nascer que vai morrer. O dia ninguém sabe. Então, assim, mas fica um negócio que faz mal. Ô, padre, eu fui no enterro uma vez, que era no cemitério São João Batista, aqui no Rio de Janeiro.
Só que as covas mais rasas são no alto do morro. Então você vai subindo uma escadaria que não acaba. Parece que você está subindo para chegar no Cristo Redentor. Muito bem. E o irmão do sujeito que a gente estava carregando o caixão para cima, na mão, parava de andar e andar para abrir o caixão. Imagina. Meu Deus. Você já imagina? E ai que não fizesse, que queria bater nos outros. Então era uma situação dificílima. Né? Porque é subindo um morro, uma escadaria, e aquelas coisas de cemitério, que é tudo apertadinho, né? Uhum. E ter que parar para abrir o caixão. Não, eu confesso que eu tenho um pouco de aflição dessas pessoas que não se controlam e que fazem essa Mas coisa essa é uma peculiaridade nossa. Porque você vai em qualquer outra cultura aí, não tem essa forma afetiva beirando um pouco o desequilíbrio em algumas situações como a nossa, não. É isso mesmo. Né? Beira o desequilíbrio. Beira. Né? E aí você vê como a espiritualidade dessa pessoa é frágil. Ou é exatamente sem isso. alicerce. É. Porque eu não posso ver a morte como simplesmente... É que a nossa relação brasileira, vamos dizer assim, com a morte é de muito egoísmo. Eu choro. Não foi porque a pessoa morreu, mas porque eu vou ficar sem ela. Né? Então é uma coisa muito mais voltada para si mesma. Você pode prestar atenção. Como que eu vou viver? Minha vida perdeu sentido. Eu vou... Meu Deus. Como assim? Né? O teu sentido não está no outro. Né? O teu centro deve estar sempre em você mesmo. E por aí vai. Mas na Itália é muito comum, viu? É muito tranquilo isso. Gente, eu não sabia A disso. morreu. Meus sentimentos. Continua vivo. Não é também tão frio assim. A pessoa sente, a pessoa o cara chora. morreu, eu quero ver os colegas de escola. Tudo bem, pode ir. Não, tá lá, tá no quarto. Mas ele morreu no hospital. Morreu no hospital e foi ser velado em casa, no quarto dele. No seu quarto. Geralmente é no quarto da pessoa, no leito. E aí esses mendigos todos foram lá na casa ver também? Então, aí a grande surpresa é que os mendigos não foram. Foram mais pessoas íntimas da família. Não, os mendigos foram para a igreja. Para a igreja. Ficaram com vergonha de ir na casa, né? Mas na igreja o quê? Missa de sétimo dia? A missa de corpo presente antes de ser sepultado. Ah, entendi. Tem outro costume. Aí sai da cama, vai pro caixão. Funerária vem, coloca você no caixão. Aí vai para a igreja. Se você é católico, vai para a igreja ou para a missa de corpo presente ou para a exéquia. A avisar os mendigos que estavam indo para a igreja. Porque tava indo. Nesse meio tempo, eles já ficaram sabendo que ele estava morto. Aí na missa de corpo presente eles foram. Bom, aí chegamos na missa de corpo presente, eles foram e tal, e aí a mãe dele disse, esse menino pode ser santo. Não foi nem ela, viu? Como é que foi? Não partiu dela. Não partiu dela, não. Depois que ela ficou surpresa. O padre disse que meu filho era santo. Foi juntando. Aquela multidão de gente na mesma. O que é isso? De onde o Carlos conhecia tanta gente. Tá. Saíram, sepultou o Carlos. O que acontece? Começou a chegar relatos anônimos e... Sabe quando acontece uma tragédia, uma coisa, as pessoas vão na porta da família, colocam uma flor, colocam isso aqui? Sim. Começou a chegar relatos, testemunhos anônimos escritos do Carlos na porta da casa. E Dona Antônia começou a recolher. Eu vi muitos desses, escrito à mão mesmo. Né? Quando você chegar lá, já estava guardado isso? Tava. Isso bem no início do processo. Foi que ano que ele faleceu? 2006. 2006. E começou a chegar relatos anônimos, outros assinados. Ah, ele fez isso por mim. Ah, ele é santo. Ah, ele é isso. A mãe ficou... Peraí. É um outro aviso. Ela juntou aquilo... Com o primeiro, com o segundo. Com tudo. Ela foi linkando as coisas. Linkando as coisas, juntou aquele material e pediu uma audiência com o bispo. Na época, o cardeal Escola de Milão. Sei. E levou tudo aquilo. E deu o testemunho dela. O bispo acolheu e abriu delegou um padre e 2 pessoas para fazerem a investigação disso. Sim. Se havia indícios realmente de que esse menino pudesse ser santo. Não deu outra. Aí tem que esperar 5 anos depois da morte, não é isso? Não. Não? Não funciona assim? Do cara já foi imediato, começou o processo. Começa o processo. Lógico, ele não pode ser antes de 5 anos. Canonizado ou beatificado. Ah, entendi. Mas o processo pode ser aberto assim no que dia morre. seguinte. No dia seguinte. É o bispo diocesano que tem autoridade para isso. É tanto que foi o último processo que o cardeal Escola abriu antes de deixar a diocese de Milão. Eu acho muito interessante como a igreja faz, é importante as pessoas até entenderem, porque eu acho que a igreja ela é muito criteriosa e tem que ser. Né? Porque primeiro,
o senhor vai poder falar melhor do que eu, mas primeiro pega e vê se aquela pessoa tem motivos realmente, né? Aí vai investigar tudo da vida daquela pessoa e vai investigar na localidade de onde ela é, vai pesquisar tudo que deixou escrito, tudo que tem relatado, tudo que tem registrado dela, até para depois não ter uma contradição. Depois já pensou? Depois a pessoa está em processo de beatificação. Aí, mas olha aqui, era a favor do aborto. Não, mas para isso tem os advogados do diabo, exatamente. Que a gente chama. A expressão até hoje é essa, advogados do diabo. Isso, que vai... Tem aqueles que são pagos pela igreja, na congregação, pela causa dos santos, para achar alguma coisa que deponha contra a santidade daquele. Isso é ótimo. Entendeu? E aí, o primeiro passo, quando entra com o processo, a pessoa se torna... Tem um nome. Servo. Servo de Deus. Mas ainda é nível diocesano. Vamos primeiro para o nível diocesano. Para as pessoas entenderem como é um processo. Nível diocesano. Aí o bispo monta uma equipe, uma junta, né? Podemos até dizer uma postulação diocesana para fazer a averiguação disso. Para que ele possa autorizar o pedido de intercessão dele. É o bispo diocesano que autoriza. Aí já vai servo de Deus. Aí o processo é mandado para o Vaticano. Depois, ou seja, tem algum período específico, tipo 3 anos, 4 anos, alguma coisa assim? Não. Então depois que aí se verifica... De servo de Deus, aí o próximo degrau é venerável. Ser decretado venerável. Esse é o processo mais longo, é a etapa mais longa. Nesse meio tempo, já pode acontecer o milagre. Como foi o caso do Carlos. Antes dele ser venerável, o milagre já tinha acontecido. Mas primeiro, antes de ser beatificado, que é o terceiro degrau, tem que ser decretado antes venerável. Que são o quê? As virtudes heróicas. É onde vai ser investigado se existe alguma coisa que deponha ou que desabone a moral, a pureza, o que ele falou, deixou de falar. É aí que é analisado tudo. Entendi. Analisar tudo. Isso ainda é nível diocesano? Não, já é congregação, já é Vaticano. Mas eu acho que para a gente entrar numa coisa mais técnica, e o padre saberá mais do que a gente, não quer dizer que um santo não teve pecado. Senão, parece assim, que tudo que o santo fez na vida, ele não combateu o pecado. Vou responder isso daí com a... Senão parece que assim... Que o sujeito que veio pronto. Que veio pronto. Uma estrela. Não é assim. A gente vai ter um Santo Agostinho da vida. Bom, você citou Santo Agostinho. Pronto. Vamos citar Santo Agostinho? Vamos. Santo Agostinho. Não há santo sem passado e não há pecador sem futuro. Pronto, é isso. Muito bom. Porque senão você vai dizer, não, a investigação descobriu que ele um dia falou um palavrão. Não, olha só, mas o cara... Vamos entender o processo de Meu filho, só olha Santo Agostinho. É isso. Por que foi santo? Por que foi santo? Foi santo porque a mãe rezou tanto, né? E porque foi pecador. Exatamente, foi pecador. É isso aí. É isso. Era um cara de festeiro. Porque houve conversão. É isso. Porque houve conversão do coração que buscou uma configuração com Cristo. Pronto. Porque senão as pessoas não vão entender. Elas vão achar o seguinte, que no processo o Vaticano vai dizer o seguinte, esse cara nunca errou na vida, então tudo bem, então isso aqui é santo. Não é assim não. Se isso mudou. É que nós temos uma ideia caricata de santidade. É isso. Que o santo é aquela pessoa que fala mansinho. Isso. Sempre piedoso, com texto na mão. Olha que bonitinha, aquela senhora tá sempre de joelho. Nunca arrebenta o sapato de ninguém. Você não sabe o demônio que tem dentro dela? E outra, meu filho, se fosse assim, Padre Pio não seria santo nunca. Pensa no homem bruto. É verdade. Batia nos outros. A santidade não consiste no traço da personalidade. Então, mas é isso que o senhor tem que explicar mesmo, porque senão fica uma ideia errada. E outra ideia errada é o seguinte... que se muda o estado da pessoa porque ela virou santa decretada na terra. O estado em que ele já está no céu. Sim. Morreu, está no céu. E no céu só tem santo. Número 1. Ou seja, todos que estão lá não estão canonizados, mas são santos. Pode ter lá o seu degrauzinho a mais, o seu degrauzinho a menos. A diferença é que aqui na terra nós colocamos os modelos, os exemplos, né? Que não são utópicos, que na humanidade eu posso chegar, como o Carlos chegou, os pastorinhos chegaram Santo Agostinho e tantos outros. Essa dinâmica eu acho que as pessoas não têm. Elas têm essa caricatura. Me incomoda muito quando uma pessoa quer dar um exemplo achando que está falando uma coisa boa e fala assim, não, porque eu não quero ser santa. Como que diz assim, eu não quero que fiquem me venerando. Caricata, é horrível, eu não quero ser santo significa, sabe o que é o sinônimo disso? Eu não quero entrar no céu. Porque no céu só entra santo, então você tá lascado, meu. Então, pois é, meu filho. Você tá lascado. Muda o pensamento. Exatamente. Não é? Eu não quero ser santo. Então, meu amigo. Não, quando eu escuto isso, eu falo, eu quero. Eu quero ser santa. Eu quero tá mal, ser santa. Hein? Tá mal. Tô longe de ser, mas quero ser. Assim mesmo. Tem que colocar as coisas como elas são. Porque claro. Senão...
Claro. Aí o venerável, né? Decretado venerável, depois de esgotado tudo aquilo que poderia existir, que desabonasse, sobretudo no campo moral, né, a vida do Carlo. Então, tudo isso é investigado. Escrito, o que ele falou, o que ele deixou escrito, o que ele criou, tudo. E como muita coisa ele deixou tudo pronto, então não ficou difícil. Né? Tem muitos beatos aí que ainda muitos nos processos são travados porque não tem como investigar, não tem mais fonte, não tem mais testemunha oculares, não tem. E o Carlo tinha tudo. Ainda tinha a internet que ele deixou tudo lá. Hoje eu acho que talvez seja uma coisa, em tese, um pouco mais fácil. Vamos dizer, um santo que nasceu hoje. Uhum. Isso há muito mais coisa, como o senhor está falando, documentada. Né? Quando você pega, por exemplo, quem o Papa Bento XVI ou Bento XV, que ele canonizou, que era ligado aos pastorinhos. Isso levou 800 anos. Mas levou 800 anos porque isso é um processo. Antigamente era santo súbito. Levanta uma plaquinha ali, você era santo na hora que morreu. Agora, há todo um processo necessário. Mas esse processo necessário, a gente tem que entender que tem o defensor, tem o cara que acusa, tem o cara que não sei o quê, tem o sujeito da diocese, tem o levantamento do... Tem custas, porque tem que viajar, tem que ir lá, tem que voltar. Então, às vezes, há uma dificuldade na produção de santos, não é porque os santos não estão no céu, é porque se constituiu um processo necessário, mas que ele não é simples de ser cumprido, não é isso ou não? E quando não é santo, não é mesmo, filho. Ninguém fabrica santo, porque a santidade é um chamado. Sem dúvida. Tá? Que se responde com a própria vida de uma forma pontual, única, carismática e etc. Então, às vezes a gente acha, porque tem dinheiro, como talvez muitas pessoas falaram, mas porque a família do Carlo tem dinheiro. Não adiantaria o dinheiro nenhum do mundo que a família do Carlo tem, se ele não fosse santo realmente. Claro que não. Porque sim. dinheiro não compra isso. Não compra. Né? Então, Santa Catarina, que era milionário, também não se compraria. Francisco de Assis também, que foi milionário e deixou tudo e foi viver no meio dos leprosos. Então, veja bem, não é isso. É o testemunho mesmo. É a configuração que você olha e, poxa, esse menino é do céu. Não tem como negar. É do céu. Todos sentiam. Eu conversei com um amiguinho do Carlo, conviveu com ele desde da pré-escola. E ele foi lá para a beatificação, a gente estava almoçando, eu perguntei, e aí? Ele, eu vim ver o Carlo, mas o que você tem a me dizer do Carlo? Ele, convivi com o Carlo a vida toda, éramos um e carne. Tinha algo diferente nele, mas eu não sabia que era santidade. Por que as pessoas... Hoje ele teria quantos anos? 32. Por que as pessoas não identificam a santidade no outro? Porque elas não têm nelas. Muito simples. Eu identifico no outro aquilo que tem em mim, ou pelo menos um resquício. Identificavam tudo, que ele era divertido, que ele era bacana, que ele era bom, que era bonito. Mas outra coisa era o diferente, né? Era. Que não dava para... Mas ninguém, no primeiro momento, a mãe sentia, começou a sentir. Ninguém, no primeiro momento, imagina que é algo transcendente. O pai sentia também? O homem do silêncio sentia. O André... O homem do silêncio falou alguma coisa? Silêncio, mas ele veio se pronunciar. Eu achei tão interessante que lá na semana da beatificação conseguiram tirar ele para falar para um grupo. Aí ele foi, André, essa eu vou ver. Aí ele foi. Achei bonito uma coisa que até eu narrei aqui, que eu nunca vou esquecer, que ele disse assim: o meu filho não era um jovem ambíguo. O Carlos sabia o que queria. Meu filho sabia o que queria. E tudo o que fazia bem feito. Né? Então, assim, não é uma leitura posterior, depois que passa tudo, é que você entende tudo, aí você entende mesmo, quebra-cabeça se montou, porque depois eles foram juntando. Carlos agia assim, era santidade. Carlos fazia assim, é porque era santo mesmo. Carlos, na época não, porque você está vivendo. Sim. Quando eu estou vivendo o processo, claro. É como a pandemia, todo mundo vivendo, sabendo. Daqui a 100 anos a gente vai saber. Você consegue ir olhando de fora e vendo. Fora, quando você se distancia. Aquela vez que ele fez isso. Realmente, quando ele ficava irritado, exato. Ele não batia a porta do quarto, ele fazia assim assado. Aí você vai vendo coisas, né? Aí junta tudo, assim, meu Deus, meu filho era santo. Né? Que bonito. Então, é uma leitura que vem depois, mas eles foram o laboratório do Carlo, porque ele transformou todo mundo ali dentro de casa. Mas aí o senhor sai de lá para a missão. Aí eu volto para minha diocese, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Aí eu lembro que foi fim de 2020, aí ia ter outro lockdown, fechar tudo. Assim, Dona Antônia, eu vou voltar. Aí ela, não, Padre Fábio, fique, mas vá. Fique, mas vai, ótimo. Os jovens esperam por você.
Dona Antônia sempre com os profetismos. Não, Dona Antônia, eu já sei, minha filha, vai ser uma paróquia e muito trabalho. Aí quando eu cheguei, que eu caí, fiquei em casa, aí eu cheguei 15 dias depois que eu falei pro bispo, eu tô em casa. Eu quis ficar isolado mesmo. Aí eu fui entender o que eu vivi naquele todo ano. Aí o pessoal tinha entrado em contato comigo para eu escrever um livro. Eu disse, não, nunca pensei. Aí naqueles 15, 20 dias eu fiz esse livro, depois que eu voltei. O pessoal queria meio que saber como que era viver na casa de um santo. O pessoal fofoqueiro quer saber como que é viver na casa, é normal. É que para mim viver com eles era tão comum, mas muitas pessoas não têm acesso. Parece que é algo, né? Aí eu cheguei, fiquei em casa. Naqueles 20 dias que eu fiquei em casa, eu produzi esse livro. E depois aí... Foi rápido, 20 foi, dias? 20 dias. Foi Pá, rápido. tava tudo fresquinho, assim. Aí até hoje eu tô colhendo ainda muita coisa. Aí quando eu cheguei fui lá para um bispo, ele, opa, voltou, não sei o quê, como e aí, vai ficar aqui? Bom, aí me deu a maior paróquia da diocese, Nossa Senhora dos Remédios. Aí tô lá, vai fazer esse ano é o 4º ano que eu voltei dezembro de 2020. O ano da beatificação foi? 2020. Foi 2020. Foi 10 de outubro, estava lá junto. Estávamos todos Foi em juntos. Assis. Foi em Assis, na Basílica de São Francisco. E aonde ele está é aonde? É o Santuário della Spoliazione, que chama do despojamento. É o local onde São Francisco se despiu. Ah, sim. E jogou do lado da casa do bispo. Sim, eu Sim. me lembro. Então tá lá, Tá a lá. cripta. Tá lá. Aí recebi a paróquia, quando de repente eu começo a receber convites. A primeira foi lá em Campo Grande mesmo, para falar para os jovens, para testemunhar para os jovens. Daí não parou mais. Não parou mais. É porque o senhor é o maior especialista em Carlos. Nossa, viveu Carlos. tão ali Foi, com a acho família. que o pessoal ficou assim, nossa, o padre que viveu com a família do Carlos, o padre do Carlos que me É, chamou. o padre do Eu Carlos. assim, meu Deus do céu, que coisa. Dona Antônia, a senhora não sabe o que está acontecendo. Era tudo que eu queria. Que bonito. Foi, a Dona Antônia que me colocou nessa armadilha aí. Não, foi o Carlos. Ah, foi o Carlos. Foi Carlos. Mas eu costumo dizer que a Dona Antônia hoje é a portadora da mensagem do filho. Ele age nela, é impressionante. Dona Antônia é de uma generosidade, de uma bondade, de um desprendimento, ela não cabe dentro dela. É um ser humano assim único que eu nunca vi. E hoje ela vive para... Vive por filho. Ok. Foi tão engraçado que terminou na véspera da beatificação, a gente tava almoçando, né? Daí o André contava umas piadinhas de vez em quando, o marido dela. Aí ele, Padre Fábio, já pensou se o cardeal, na hora de beatificar Carlos, fala assim: vamos inscrever no livro dos santos Antônia Salzano, porque eu tô achando que é ela que vai ser beatificado. Gozando com ela, né? Ele é calado, mas ele Calado. faz piada. Mas Aí ele faz depois, piada. quando terminou a beatificação, aí a gente tava almoçando. Aí ele... E aí, Antônia, tá feliz? Teu filho é beato. Assim, sabe? Gente. Porque ela vibra, ele tem que segurar ela, sabe? Ele é a razão. Dona Antônia é a emoção. Mas E os racional. irmãos? Uma gracinha, os dois, Francesca e Michele. Eu lembro todo dia eu Porque rezava... elas não conheceram ele, né? Não, É. não. Todo dia eu rezava a missa. E quem fazia a primeira parte da homilia era o Michele, né? Aí eu fiz a investidura dele de coroinha, dela de leitora. E a primeira parte da homilia, pelo menos os 3 primeiros meses que eu não estava dominando bem o italiano, depois deslanchou, mas ele sempre fazia a primeira parte, era o santo do dia. Se o Carlos fez a primeira comunhão com 7, eles fizeram com 5 anos. Sério? Se você sentar com o Michele, ele fala a vida de todos os santos, do santo que você quiser, ele é especialista na vida dos santos. Eles leem um Isso. livro por semana. Ih, gente, já vem mais santo por aí. O Michele Já vem mais 2 santos por aí. fazem novena de tudo, eles quem reza o texto todo dia, é impressionante os dois. Do jeito que fala, parece que a família antes do Carlos era uma família super que ia pra igreja, que fazia. Não, tudo começou com ele. Com ele. É do Carlos pra frente. Caramba. É. Por isso que o Carlos fez milagre em casa. É o santo que fez milagre em casa. E engraçado isso que o senhor fala, né? E muitas vezes os santos não conseguem fazer É. milagre. O Carlos fez. Porque diz que santo de casa não, Não faz faz. milagre. Inclusive tem essa frase. Pois É. eu acho que o propósito dele primeiro foi a família. Porque eles são muito família, né? Muito. Engraçado isso que aqui a Capela lindo. das Aparições tem o Rio de Janeiro tem uma grande ligação com Fátima. A primeira imagem a culto público fora de Portugal foi colocada no Rio de Janeiro, em 1929. Depois, nessa missa, o padre que faz a homilia nessa missa em 1929 é da paróquia de Copacabana.
Na paróquia de Copacabana, em 1987, nasce a Tarde com Maria, que depois vem a construir a primeira réplica da Capela das Aparições no mundo. Mas o interessante é que a gente vai vendo a mão de Deus juntando esses quebra-cabeças para cá e para lá, de um lado e de outro, e o Papa Francisco, ele excetua a Capela das Aparições no Brasil para celebrar a missa pelos então beatos Francisco e Jacinta. Mas vê que o Carlos já está espalhado. Tem né? até uma igreja, uma capela, né? Paróquia. Uma paróquia. Pois é, mas não enquanto é a paróquia beato, lá da Ítalo Brasileira. Ítalo Brasileira, É. Que o que é lá Frei- do... Não, é a paróquia Frei dentro da Diego. universidade, É, do sim. Frei Dona Diego. Dona Eu Égua. tive lá. Eu tive nessa paróquia. Sim, sim. É dentro da universidade. Sim. Então, eu acho muito interessante isso, porque o Francisco e a Jacinta, a gente teve que pedir a Roma para poder celebrar a missa deles aqui. E aí Roma excetuou só a Capela das Aparições com os livros ainda, os textos de português de Portugal. Né? Agora a canonização não, aí já é no mundo todo. Já é universal. Já é universal. Mas que coisa é isso dele, inclusive ter paróquias já também, né? Tem, no Paraná tem ele é co-padroeiro de uma outra paróquia, vai ter uma agora na Itália. Então foi uma coisa que fugiu do controle. Fugiu. Né? É como o Padre Cícero, vai dizer que ele não é santo. Chega no Juazeiro e fala que ele não é. Mas Não inclusive adianta. agora ele foi readmitido. Foi Bento todo. XVI tirou excomunhão, graças Foi. a Bento. E agora se autorizou o processo de abertura, esse bispo, né? Ô, Então, ele é padre, servo mas de assim, Deus. quando o Papa tira a excomunhão, muda o cara de lugar? Muda. Muda? Você morrer na excomunhão, meu filho. Misericórdia, você não pode nada. O que é ser excomungado? Tá fora não, da ok, já entendi, isso eu sei. Mas, objetivamente falando, Não existe santo excomungado. eu sei, mas objetivamente falando, se o padre Cícero morre em excomunhão, digamos, então, para objetivamente falando, ele sairia de um inferno para o céu? Olha que pergunta interessante, né? Como nós não estamos lá para saber. Veja bem, a excomunhão do Padre Cícero, ela não significou um inferno. É diferente, né? Lógico, objetivamente falando, eu vou dar um outro exemplo para a gente chegar nele. O suicida, a pessoa que se mata. Sim, Vamos lá, existe a lei objetiva, sim. certo? Não matar, dentro do mandamento não matar. Você não pode matar nem se matar. Atentou contra a vida significa, objetivamente falando, que você se condenou. Ok. Você foi para o inferno. Objetivamente falando. Essa é a lei objetiva. Na última fração de segundos antes daquele suicídio, entre a consciência de si mesmo, pode ter acontecido um arrependimento ou uma lembrança de Deus? Pode. Aí nós temos, é aí onde entra... Objetivamente falando, entra a justiça. Na justiça é o quê? É a lei objetiva. Deus é justo. Se a lei diz, está dito. Mas existe uma coisa chamada misericórdia, que vai além da justiça. Ela nós não temos acesso. Por quê? Porque é subjetiva. O cara fez o ato e ao pular do prédio, na metade do caminho, ele disse, não devia ter feito isso. Deus me ajude. Ou falou, meu Deus. Meu Deus. Clamou por Deus. Aí, puf, caiu no chão. Morreu. Morreu. Um inferno não foi, um purgatório. Não foi. Talvez um purgatório longo. Ou até mesmo a pessoa teve um surto naquele momento, se jogou da janela, não estava na sua razão. Exato, né? Exatamente. Só existe pecado, existe consciência. Exatamente. Então, olha bem, a misericórdia, ela age no subjetivo. Mas eu vou para um outro canto também, Vá. que é o seguinte. Se o decreto de excomunhão foi injusto quando foi expedido. Perfeito, era aí que eu ia chegar agora. Ah, pronto, era? Advogado é um problema, fica pensando meu filho, nas soluções. Houve muitos erros. Eu achei. Muitos erros e perseguição, como houve com o Padre Pio. Pronto. Certo? Que só a igreja poderia reparar, mas isso não significava uma condenação da alma. Sim. Certo? Não significava uma condenação Porque houve um vício no início. Exato. E Uhum. não vou citar aqui, mas até o nosso cardeal do Rio de Janeiro foi lá pedir perdão por um bispo que o perseguiu. Você sabe quem foi o maior que perseguiu o Padre Cícero, né? Não. E o que foi a causa de maior de tudo isso? Não. Cardeal Arco Verde. Ah, foi? Foi. E não sabia também, não. Dorani foi pedir perdão. Lá. Pediu perdão por tudo que foi feito. Né? Oh. Então, assim,
Você bom que Dorani foi. foi refazer a coisa, né? Muita coisa foi. Como cardeal, né? Não, o próprio Dom Edson, que foi reitor aqui e hoje é bispo emérito do Iguatu, ele estava tá no aqui com a Iguatu gente. na época e dessa movimentação. E ele disse, eu estudei e não há motivo dele estar condenado. Ele falou muita Se- injustiça. Se não tivessem feito esse movimento, Dom Edson ia encabeçar esse movimento. Beleza. Então, veja bem. Então, objetivamente falando, diante da lei do momento, dos cardeais ou daqueles que estavam ali, o padre Cício foi condenado. Mas a misericórdia não o condenou. O erro foi a partir de uma lei vigente, ou de um capricho, ou de uma vaidade, ou da própria perseguição, como o padre Pio sofreu, como Dom Bosco sofreu por Dom Gastaldi, que era amigo dele da diocese de Turim, ele não, eu vou ajudar você, vou fazer você ficar bispo, porque você vai me ajudar. E foi quem mais o perseguiu e também o suspendeu de ordem. Para você ver. Mais uma razão... Aí não dá para ligar na terra e ligar no céu, né? Não. Mas veja bem, mas se houve o erro por parte da igreja, porque Sim. acontece, Claro. como em qualquer processo, eu trabalhei com os processos de nulidade, quanta coisa foi negligência. Então você não pode pagar pela negligência minha. Eu tenho que reparar aquilo, tá? Mas a misericórdia ela já ultrapassou, Claro, certo? claro. Então veja bem, não foi com relação à condenação da alma, porque meu filho, mesmo ele obedeceu, ele ficou no silêncio, ele ficou sem poder confessar, sem poder, né, suspenso, né? Então ele obedeceu até a morte, né? Ou seja, Coitadinho. objetivamente, se aquele decreto foi até, digamos, revogado, né? Se admitiu um erro, Exato, senão não se mudava, né? exato. Ou Exato. seja, É como o aquilo limbo. não atingiu a ele. Não. É como o limbo. O limbo sempre Não atingiu. me chamou a atenção, o limbo. Ai, tem as pessoas que estão no limbo. Aí depois, acho que foi Bento XVI, que falou, não tem limbo. Né? Mas até então tinha limbo. E as pessoas estavam no limbo, não estavam no 2.000 limbo. anos do limbo, hein? É muito delicado você dizer que, assim, eu posso falar objetivamente, né? Dizer que a excomunhão já é a tua condenação. Porque tem N fatores. Morrer fora da comunhão é um ponto para tua condenação, sem sombra de dúvida. Claro. Sim, Não podemos negar isso. Morrer sim, mas fora... quando tem um erro Exato. humano... Aí, esse erro que humanamente eu não consegui ver ou repará-lo, a misericórdia viu. É. Tanto é que no tempo, lá na frente, as coisas se esclarecem. É verdade. No tempo. Porque se não fosse de Deus, a misericórdia não tivesse já agido, no tempo também não iria. É não ia verdade. consertar. né? Exato, porque Deus quando faz completo, não faz pela metade. É verdade. É verdade. Show de bola. Tá Tá vendo? vendo? Ou seja, sempre a misericórdia pode dar Isso, um não jeito. existe milagre pela metade. O milagre aconteceu só num lado do câncer. Não, ou é todo ou não é. E é duradouro. Exato. É. Mas e aí, vamos continuar falando dessa história aí. O senhor chegou e tal e ganhou a paróquia. O senhor é de direito canônico também, não? Não, eu fiquei 7 anos como juiz auditor dos processos de nulidade matrimonial ligado ao Tribunal de Campo Grande, pela minha diocese. Muita nulidade lá? A todas que eu fiz, todas sim. Todas significa Todas, sim. 100% 100%. 100% de pedido, 100% de nulidade? Sim, Nossa. muito bem feito. Eu nunca começaria sem saber da certeza, nem entraria com o processo. Né? E Primeiro, os indícios antes, né? Todos. primeiro tinha os advogados do tribunal, primeiro fazia todo o estudo do caso e mandava para eles. Há como justificar canonicamente, porque senão não vamos nem entrar. Para entrar para frustrar, então não vamos. Muitos erros. Muitas histórias doloridas E muita falta de preparação. Muito. Hoje, não, a partir de hoje é mais difícil ter uma nulidade, porque a gente está fazendo a coisa mais certa. Mas no passado... Lá, né? Eu tô. Tá. O senhor, né? Eu tô, meu filho. É. Esse pecado não vou levar, não. Entendeu? Pelo amor de Deus. Um processo tem que ser bem feito. Né? E se não... Processo de casamento. De casamento matrimonial. Ok. Porque ali... E quando a pessoa chega, ainda pergunta, é isso mesmo? Tem alguma coisa? Sabe de alguma coisa? Numa véspera de um casamento, chegou uma louca lá. Ele não pode casar porque ele tem um caso comigo. Ai, meu Deus. Pronto. Aí lá vai eu chamar noivo, noiva, todo mundo. Era uma maluca, lógico. Mas chamei todos, estão cientes. Registrei também no processo. É para depois dizer que foi uma não- surpresa. Não, todos, não, para, a gente sabe, ela é maluca, não tem nada com ela, minha noiva sabe, tá todo mundo ciente, então assina aqui. Então nunca, se eles se separarem, vão poder usar isso para dizer que teve nulidade, porque eu não. Tá aqui, assina aqui. Eu, hein?
Aí o pecado fica pra mim, meu filho. Eu não. Gostei. Vamos padre. fazer um negócio muito E quais são as redondinho. perspectivas agora de divulgação do nosso beato? Meu querido, eu sinto que está bem próximo a canonização do Carlo, Sim. certo? Já tem E milagres colocados lá? Muitos, chegam todos os dias, mas falta só o acolhimento de um para a investigação. Como eu te disse, chegam muitos milagres, mas muita coisa como milagre, mas muita coisa não é milagre, é graça. Claro. Porque as pessoas confundem graça com milagre. Explica para as pessoas a diferença. Até Vamos para lá, saber. vou exemplificar com o caso. A pessoa está com câncer, aí ela chega no médico, o médico diz, olha, você tem 10% de chance, vamos fazer o tratamento, etc. A pessoa é muito devota, vai lá, rezou, pediu a intercessão do Carlo e ficou curada. Chegou para o médico e ficou curado. Ótimo. É graça ou milagre? Se não fez o tratamento, é milagre. É graça Não, ou eu milagre? acho que com o tratamento pode ser graça. Ela fez o tratamento ou não? Não, ela fez o Fez tratamento, o mas tratamento? pediu a intercessão do santo. É graça. E ficou Eu acho que pode ser graça. certo. Aí o segundo exemplo. A pessoa está com câncer, o médico chegou para ela e falou, olha, você tem 1 mês de vida, metástase completa, não há perspectiva nenhuma do seu caso. Nem tratamento. A pessoa vai, rezou, pediu a intercessão do santo porque é de fé e ficou curada. Aí É é milagre. 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 Por quê? Porque não havia... Perspectiva nenhuma. Exato. Na outra tinha 10%. 10%. Enquanto houver probabilidade Uhum. atestada pela ciência, a igreja se sustenta nisso, não pode ter sido milagre aquela cura. Foi uma graça. Ou seja, Foi uma ele graça. ajudou e teve tudo isso. Tudo, mas foi uma graça. O milagre é quando a ciência diz, ó, Quando Condenou. o pâncreas Condenou. tem o Y e vira vira o A. o A. Perfeito. Isso mesmo. Isso aí ninguém faz. Isso aí ninguém faz, filho. Aí é só milagre. Nem tratamento nenhum. Então, é o extraordinário agindo no ordinário. Então, milagre, graça. Então, milagre não acontece todo dia. Não acontece todo dia. E a gente tem que entender que nem todo mundo é merecedor também. Sim. Às vezes, aquilo é para te purificar, aquilo é para Uhum. te santificar também, mas você tem que morrer. Sim. Falando friamente. Né? Inclusive Lázaro morreu. Pois é. Não, morreu depois que ressuscitou. Depois ressuscitou. Mas naquele momento, Jesus... Aquilo era um sinal, né? É. Era para um sinal do reino. É. Então, Jesus fez para dizer até, ó, a ressurreição existe também. O Lázaro não ressuscitou com um corpo semelhante ao do Não, ressuscitado. e o Senhor muitas exato. vezes usa da doença para a conversão da pessoa. Também. Né? Teve o Exato. caso de um marido de um amigo que ele com câncer terminal, aí procurou a gente levou ele não era católico, aí ele quis abraçar o catolicismo, lembra que ele se converteu, deu tempo dele fazer a primeira comunhão e Quando logo depois depois ele faleceu. morreu. Exato. Morreu na graça. E vamos continuar na missão aí. E como é que as pessoas podem rezar, pedir a graça para o Beato Carlos Acutis? Tem a novena do Carlo, tem oração, É tem fácil tudo. encontrar na internet. Tranquilamente. Nós temos o nosso apostolado, né, que é devotosdecarloacutisbrasil.org, Deixa eu pedir pro pessoal botar aí. Devotos, de carloacutisbrasil.org é o site. Carlo Acutis Brasil. Isso. .org. Isso, o site. Aí tem o Instagram, E o pessoal da produção bota aí. Devotos de Carlo Acutis Brasil. Eu rezo o É texto. devoto ou devotos? Devotos. Devotos de Carlo Carlo Acutis Brasil, Instagram. Todo dia às 21 horas eu rezo o Santo Terço em live. E tem o meu também, @Padre Fábio Vieira. que o pessoal- Padre Fábio Fábio Vieira. Vieira. Então lá Isso vocês vão ver o Padre Fábio Vieira na cama, fazendo live na cama do Beato Fábio, do Carlos Quando do eu Carlo voltar, Acutis. eu vou lá em julho agora. Aí eu sempre fico lá. Sempre Que revivo, beleza, sempre hein? revivo os momentos. O senhor Gente. passa uma vez por ano, vai lá. Todo ano. Todo ano eu vou. Deixa eu mostrar seu livro, Ah, para as é. pessoas verem. Todo ano. Eu tenho que dar benção com a relíquia, Ah, eu por tenho que favor. pegar ali. Pode Pois ir lá? pode pegar. Pode pegar. Aqui, enquanto isso, eu vou mostrar. Ó. Foi Carlo, relatos desconhecidos de um millennial que se tornou santo. Padre Fábio Vieira. Aqui, ó. Legal, hein? Deixa eu ver também. Muito bom. A mão do Lombardi. Não precisa não. Você olha aí, mostra. Olha. Maravilha. Gente, o padre agora foi pegar a relíquia Ela é da Quadrante. do Carlo Acutis para Show de poder dar a bênção Olha. aqui para todos. Ah, que linda. Que relicário. Ah, olha, um santinho. Obrigado. Explica cara. aproveita e explica para as pessoas o que é uma relíquia de 1º grau, de 2º grau e de 3º grau. Vamos lá. Aqui, ó. Existem 3 graus de relíquias, né? 3º grau é aquilo que é tocado na relíquia maior de 1º grau. Ou seja, às vezes tem um pedacinho do lençol que foi tocado
colocado sobre o corpo do Carlo, certo? Uhum. Aí ela é 3º grau. 2º grau, algo que pertenceu ao santo. Uma camiseta, o lençol dele, né, um pertence pessoal. É uma relíquia de 2º. E 1º grau é o próprio santo, que a gente costuma dizer, é um fragmento do próprio corpo. Pedaço Cabelo, pele, unha e tal. Esse é um fragmento ex corpore, é chamado ex corporis. Bonita essa relíquia. do corpo. Lindo esse Lindo. relicário. Então, um pequeno fragmento. Às vezes as pessoas querem um pedação. Não, o Carlo foi uma grande relíquia. Então, assim, dos órgãos internos, as relíquias de 1º grau do Carlo foram feitas, a maioria delas, a grande quantidade delas, foram todas do cabelo, que ele tinha muito cabelo, né? Então, do cabelo. E foram Esse é cabelo? Não, essa é um fragmento do corpo. Eu acho que é pele. Dessa aqui. Né? Então, essa aqui que peregrina comigo. Linda. Linda mesmo, um relicário muito bonito. Nunca tinha visto um relicário assim. Eu também achei o mais bonito que eu já vi. Muito bonito mesmo. Uma rosa. Linda. Uma rosa. Nós temos uma relíquia aqui do caixão da Jacinta, do caixão do Francisco, mas temos também um fragmento da azinheira, que foi recolhida pela Jacinta e que o pai dela guardou e depois entregou ao Padre Nossa Condor. Senhora colocou os pés. Então a Jacinta pega 2 ramos. Certo. Porque ela vê o ramo envergar, porque Nossa Senhora colocou o pé em cima. E aí ela recolhe aquilo e leva para a mãe da Lúcia, porque a mãe da Lúcia não acreditava. E diz, olha aqui, tia, onde Nossa Senhora botou os pés. A mãe não acredita, a mãe da Lúcia, mas o pai da Jacinta guarda esse galho, que é entregue depois ao Padre Condor, que faz, sei lá, 15, 20 relíquias. Nós temos uma dessa, que é talvez assim, uma relíquia mariana. Uma relíquia de onde Nossa Senhora botou o pé. O pé. E recolhido pela Jacinta. Que coisa bonita, né? É mesmo. Pois olha, o Carlo veio fazer parte veio somar com os pastorinhos, porque eram os amigos prediletos dele. Que bom. Nós ficamos muito felizes com isso. É verdade. Estamos em casa. Seus amigos prediletos. De verdade. E há muitos jovens aqui para ele tocar. Muitas crianças, muitas mulheres gerando muitas filhos. Pessoas que assistem o podcast e as crianças, os filhos, vêm também junto com os pais. Então a gente recebe muitos relatos disso. Outro dia tínhamos 8 mulheres grávidas aqui em uma única missa. A gente pede muito que as mulheres grávidas venham e que elas também fiquem grávidas, né? Para poder gerar outros santos. Então, eu acho que tem um caminho muito fecundo nesse santuário para... E muitas mulheres engravidaram já por intercessão do Carlo. Que bom. Seguindo o exemplo da mãe, Dona Antônia, que não podia. É assim, que ela já era mais velha e tudo. A gente aqui tem um terço que nós rezamos com as mulheres e está inclusive na nossa plataforma para um caminho pedindo a Deus essa graça de engravidar. Então, acho que vai ser muito bom aí ter essa bênção. Quer dizer, diz a plataforma para as pessoas se inscreverem. A nossa plataforma é o 365 dias para Deus. 365 numeral. 365 diasparadeus.com.br. Lá a gente tem alguns cursos de formação e tem esse texto lá e a gente faz as lives ali dentro também. Além do YouTube, do Instagram, mas ali é uma comunidade da Tarde com Maria. Né? Diferentemente da Ânima, que é uma outra vertente, mas a Tarde com Maria, que é a geradora de todo esse santuário. O santuário não existiria se não fosse a Tarde com Maria. Claro que o santuário não existiria se não fosse Deus e Nossa Senhora, mas veio... Os meios. Os meios foram esses. A Associação Tarde com Maria. Eu quero pedir a intercessão do Beato Carlos Acutis, com a relíquia aqui, na bênção que vai ser dada, por toda a Ânima, por todo o trabalho de evangelização que é feito aqui, por tudo que precisa. Já que ele estava com o computador, né? Exatamente. Então, que está todo aí para vir trabalho como digital patrono, que nós fazemos. Exatamente. Todo o trabalho digital. Ele que gostava da internet, entendia Chegam a necessidade. Milhões e milhões de pessoas. Para que esse episódio de hoje, dessa conversa aqui com o senhor e de tantos outros, porque as nossas conversas no podcast são assim, são sempre de cunho edificante, trazer algo que vá fazer bem para as pessoas, que possa chegar para muitos e muitos, tocar muitos corações. E o Beato, e num futuro breve santo, Carlo, ele pode ser já o padroeiro da internet, mas nós já colocamos ele como padroeiro da Ânima. Exatamente. Já que nós somos fundadores da Ânima também. E ele é amigo dos então, pastorinhos. Para que isso vá
isso vá muito longe. É isso. Leve Exatamente. aonde ele quiser na face da Amém. terra Amém. a mensagem do Senhor. Amém. Assim Tudo como a bem. mensagem de Fátima, porque a gente tem a missão de difundir a mensagem de Fátima. Nós E ele, somos, como um devoto de Fátima, antes de tudo, servitas. Kenny e eu. Uhum. Que coisa boa. Então, antes da bênção, eu agradeço mais uma vez o convite de poder estar aqui tendo partilhado esse momento com vocês. E Nossa Senhora, como disse Carlos, é a única mulher da minha vida, né? E que essa única mulher da vida do Carlos, que foi Nossa Senhora, e com certeza é a mulher que nos inspira, porque o seu sim generoso foi assim algo que a gente até hoje não consegue compreender, mas só a generosidade dela, né, pôde dizer o que foi essa sintonia plena com Deus para corresponder com esse projeto de amor que é o reino. Então que o nosso beato Carlo Acutis interceda por todos vocês, pela Ânima, por toda a nossa juventude Amém. que precisa tanto de acolhimento, juventude que precisa de Deus, que precisa do encontro de verdade consigo mesmo, que inspirados na vida do Carlo, que quer levar todos a Jesus, eu peço pelos nossos jovens e pelas nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Senhor esteja convosco. Está no meio de está nós. no meio de nós. Por intercessão do beato Carlo Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que lindo. Que bom. Que Amei. bom. Muito obrigado, Amei padre. muito. nada. Amei de coração. verdade. De verdade. O senhor vem É. muito bem A acompanhado. partir de hoje, o Carlo vai ajudar É toda a isso. missão da A Ânima. partir de hoje ele foi Pode ter nomeado por certeza. nós como o Toda a missão da patrono Ânima. intercessor da Ânima. Pode chamar. Para levar aos 4 cantos da terra o que a gente faz aqui e multiplicar muito. Coisa boa, isso mesmo. Muito Muito bem. bom. Precisa. Que Obrigado. alegria. Quem sabe um dia a mãe dele vem aqui também, né? Até a É. próxima. Não, em breve, Dona Antônia vem. Acredito que depois da canonização ela venha ao Brasil. Então. É que agora, no momento, enquanto está em processo, é até bom ela ficar um pouco fora ainda. Sim. Mas ela vem sim. Quem sabe outro milagre não vai vir do Brasil, né? Já que os Pois brasileiros são tão, ó. São, minha filha, são. Né? O Brasil abriu a porta do É céu isso. pro Carlos, da canonização do Carlos. Que maravilha. Muito bem. Então tá bom. E aí? Então agradecemos ao padre e eu até perdi o rebolado, É. gente. Eu até fiquei meio assim pra falar olha pra só, vocês. curte aí, bota pra todo gente, mundo, olha dá o só, like. se inscrevam no canal, compartilhem essa conversa. Olha que riqueza de conversa que o Padre Fábio nos trouxe, com tanto ensinamento da vida do Carlos, de tanta coisa linda. Então, compartilhe com as pessoas, deixe seus comentários, deixe o like. Agradecer o pessoal do Spotify, o pessoal da Deezer. Esqueci o que mais? Pessoal que também visita a Ânima, loja Isso. oficial. Isso, gente. Muito Muito obrigada. bem. Muito Lembrando que às obrigado. quartas-feiras nós temos meio-dia e 30 oração ao vivo do ofício da Imaculada Conceição. Tem a plataforma 365diaspradeus.com.br para você se inscrever e ter tantas coisas boas, enfim. Amém. É muita coisa boa pro coração. Muito obrigado. Obrigado, padre. De nada, Obrigada, até a Padre. Muito próxima. obrigada. Obrigado Tchau, a tutti gente. quanti. Tchau. Valeu.